Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Esse aqui é mais um SagaCast, nosso espaço para bate-papo sobre saúde, qualidade de vida, psicologia e esporte. E hoje eu tenho como convidada a Tamires, que é uma amiga que a gente minha aqui lá da faculdade, que a gente vai falar hoje sobre neurociência e sono. Na verdade, ela vai falar muito mais porque a Tamires é super inteligente e se preparou bastante para essa live aqui. A gente até já tinha conversado brevemente assim, mas sem muitos detalhes. Mas muito obrigado, Tamires, por você ter aceitado para falar sobre esse assunto. Eu acho que é um assunto muito importante e que perpassa assim na vida de todo mundo e que a gente tem que melhorar nosso sono. Eu acho que essa é a nossa mensagem principal. Você tem que melhorar seu sono. Todo mundo tem que melhorar porque dificilmente você vai encontrar uma pessoa que está 100% com aquele sono alinhado. Dê um, Sim. um boa lá também pro pessoal aí que tá que me segue, que não te conhece e também já pro pessoal aí que vai te dar apoio aí junto. Oi, gente. Já tô vendo aí que tem uma galera no chat que veio aqui e tal, dar apoio, né? Boa noite a todo mundo. O Franklin falou aí, somos amigos da Unite. E a gente decidiu fazer essa live hoje e tal. Ele me chamou porque eu gosto muito desse tema, né? Eu gosto de neurociência de uma forma geral. Mas que também, tipo, foi algo novo pra mim, porque, de certa forma, eu sempre gostei de neurociência, mas sono especificamente. Teve uma época que eu quis estudar pra caramba, aí depois eu não estudei tanto. Mas aí, quando você me chamou, eu falei, nossa, oportunidade tá aí pra poder Aham, estudar. E, mas tipo, é uma coisa essencial, pô. É, Eu tiro logo de exemplo o Wesley, né? Tem um psicólogo e neurocientista que a gente segue, que é o Wesley Delana Gori. E eu lembro que eu ouvi um podcast dele falando exatamente isso. Primeira sessão, assim, tipo, já pergunta para o paciente se ele tá com o exercício físico em dia, se ele tem um sono regulado, se ele faz higiene do sono. Porque realmente, se não tiver isso, o nosso organismo fica todo em desordem. E é uma coisa uhum, assim importante de conversar e de falar. Eu não sou nenhuma profissional, mas estudei e se o pessoal aí no chat também tiver mais coisa para acrescentar, ótimo. Porque não é no dia a dia que a gente encontra informação sobre isso. E a sim. gente não sabe o quanto que isso é importante, né? Mas realmente é muito importante. Aí Uhum. você quer começar falando mais alguma coisa e tal? Não, tipo, só pontuando essa informação que você trouxe. É uma coisa que eu Uhum. comecei a refletir um pouco mais sobre a prática clínica. Eu vou começar os atendimentos esse ano na clínica na universidade e eu nunca tinha parado para pensar em abranger numa anamnese, que será aquela entrevista inicial, aspectos como o sono. Hoje em dia, o que eu preparo para minha anamnese é algo que envolve tudo da pessoa, tipo, não só o histórico geral da vida dela, mas a prática de exercício, a dificuldade relacionada a isso, a regulação do sono, como ela se alimenta, como estão os exames gerais dela, ela está com diabetes, colesterol. É uma coisa que, assim, a maioria dos psicólogos não vão parar para pegar. Mas muitas vezes um fator, alguma questão psicológica, como ansiedade, como estresse, está relacionado não a alguma questão assim geral da vida, tipo de saúde mental, então uma patologia. Não, às vezes é simplesmente sono, alimentação, álcool, remédios. Então, assim, é algo bem interessante que eu comecei a estudar mais sobre isso e até também pensei nessa proposta da live quando te fiz o convite, porque eu vejo que regular o sono ajuda muito na saúde da população de maneira geral. E tanto a questão de saúde física como a saúde mental também. Então acho que é um assunto super mega importante para a gente conversar aqui hoje. Sim, com certeza. A Mabi mesmo, que está aí no chat, né? Ela é Uhum. especialista nessa área de aprendizagem e ela pode Mas, falar aí, né, que tipo, o quanto que é importante para a aprendizagem, porque já começando a explicar um pouco assim sobre o sono e tal, basicamente ele é dividido em duas fases, que é assim, o sono humano, que é dividido em uhum, fase não REM e a fase de sono REM. E aí, tipo, o sono não REM, ele é dividido em quatro estágios. O primeiro estágio seria adormecer e tal, a pessoa tá ali alternando entre acordar e dormir. O músculo uhum, começa a relaxar, a respiração fica mais leve. O segundo estágio, a pessoa já começa a meio que se desconectar, o cérebro se desconecta dos estímulos externos. O terceiro estágio começa um sono mais leve. E o quarto estágio é quando começa a entrar já no sono profundo, que é quando nossa atividade cerebral ela
tipo, começa a aumentar, né? E aí depois disso começa o sono REM, que é tipo o tópico que eu acho que mais gostei de estudar e o que eu mais vou falar hoje, se deixar, porque realmente é Uhum. uma coisa assim, muito interessante, que é nessa fase, né, do sono REM, que é quando a gente começa a ter uma maior consolidação das memórias. E isso foi de extrema importância para a evolução, principalmente dos mamíferos, né? É Sim. porque quase todos os mamíferos eles possuem esse estágio do sono REM, mas não são todos os animais que possuem. Quase todos os vertebrados eles dormem, mas não são todos que possuem essa segunda fase que veio com a evolução, né, que é o sono REM. E tipo, para ter uma ideia do quanto que foi importante, a gente vê que a seleção natural ela não suprimiu essa característica. Pelo Uhum. contrário, né, ela tipo só melhorou. E aí essa capacidade de tipo o ser vivo, né, o animal, enfim, ele poder de certa forma, ele pega a informação que teve durante o dia e aí ele vai, tipo, reviver essa informação e vai integrar experiências passadas e poder desenvolver uma estratégia de comportamento progressivo. Ou seja, os Uhum. animais, eles dormem e eles melhoram a capacidade de reter memórias super importantes para a sobrevivência deles, como Uhum. localização de alimentos, como capturar presas, como fugir, né? E, tipo, isso graças ao sono, que é nesse Uhum. período que eles estão aí consolidando as memórias e também, tipo, descansando, né? Que é importante Sim. para recuperar energia, gasto diário. Uhum. É na fase Acho do, que do dando essa sono REM informação. que acontece o sonho, né? Isso, graças Aham. às ondas PGO, tipo, estão muito relacionadas, porque os pesquisadores, eles identificaram que durante essa fase é quando essas ondas surgem, e aí é Uhum. provável que elas, tipo, estejam relacionadas intimamente com sonhos. Uhum. Tem uma O que. pesquisa bem legal, Hum, não lembro agora o autor, tá? Depois qualquer coisa eu busco e boto aí nas referências pessoal. Não sei se você também conhece, Tamires. Tipo, foi feito com um pássaro, se eu não me engano, acho que era, eu não lembro, é tipo um gavião, um falcão, algo assim. hum, E fizeram uma sondagem para identificar tipo na parte do sono dele. E ele tinha essa fase do sono REM e hum, percebiam uma questão que realmente era semelhante ao dos seres humanos. Então, pela essa questão dos neurônios, que foi muito semelhante com o dos seres humanos, eles identificaram, beleza, então ele também sonha. E aí, qual sim, é a proposta desses autores e de outros autores que trazem? Que o sonho seria como uma simulação. É como meio que fase de teste, de preparo, para trazer algumas informações e fazer simulações de possíveis questões. Então, ele pode ficar, por exemplo, sonhar que vão roubar o alimento dele e ele ficar mais atento naquela parte ali, que é onde ele escondeu o alimento, porque ele teve esse sonho. Então meio acaba sendo como uma simulação. Eu achei bem interessante, claro, não é uma coisa super mega definida, tipo, que sonho é isso, não. Mas é uma hum. teoria bem interessante Hipótese. a partir do que foi encontrado na neurociência, assim, em investigação relacionada ao comportamento cerebral durante o sono. Então é uma formação bem legal. Sim, é muito interessante mesmo. Realmente, eu vi que os animais que possuem essa fase do sono, que é o sono REM, são as aves Uhum. e os mamíferos. E aí, Uhum. tipo, eu também vi algo relacionado à questão do sonho ser uma necessidade, também é uma hipótese, uma necessidade do Uhum. organismo de, tipo, realmente simular ou criar estratégias de convivência, até mesmo social. Então, seria uma explicação de que por que as aves e os mamíferos conseguem, né? Tipo, foi uma necessidade da seleção natural por eles estarem, tipo, incluídos num meio tão complexo de várias formas. Sim, sim, bem legal. E uma coisa do que você trouxe aí que eu achei interessante, que a gente até tinha comentado sobre isso, é que existem algumas frases que são meio que senso comum, que são bem questionáveis, como por exemplo, sono é perda de tempo. Ou então, vou deixar para dormir, não, não durma porque você dorme quando morre. E foi o que você trouxe. Se fosse realmente algo inútil, uma perda de tempo,
durante o processo evolutivo dos seres humanos, a gente teria perdido essa necessidade de dormir uma quantidade X de horas. A gente precisaria, poderia dormir 2, mas não. Felizmente, o ser humano não pode dormir só 2 horas. Então, esse é um aspecto interessante que, como você trouxe, é muito da caráter evolutivo. Se a gente não precisasse dormir, a gente não dormiria. Mas, infelizmente, ou felizmente, a gente tem que descansar. Felizmente, porque ocorrem muitos processos positivos, né, pra gente. Mas é, é muito interessante falar sobre tudo isso. E, Uhum. tipo, essa questão que você falou da quantidade de horas, por exemplo, necessária, Sim. tipo, tem aquela história e tal, né, de, justamente, eu consigo ficar descansado em 4 horas, eu consigo ficar descansado em, tipo, 5 horas. Mas os estudos mais recentes comprovaram que o tempo necessário, assim, para realmente tudo acontecer como deve acontecer no ritmo circadiano, seria 7 a 8 horas de sono para um adulto. Uhum. Uhum. Mas eu também li que, tipo, os bebês, por exemplo, eles precisam dormir mais tempo. Só que eles não nascem sabendo como é o ciclo circadiano de um adulto. Basicamente, eles precisam aprender a dormir. Então, tipo assim, nos primeiros meses de vida, você vai perceber que o bebê ele acorda muito durante a noite, ele se mexe, ele chora, porque é essa transferência da primeira fase do sono REM, não REM, para o sono REM, que ele não Uhum. consegue se adaptar. E aí ele acaba acordando, mas quando ele amadurece, que é mais ou menos 9 meses de vida, ele consegue sim manter tipo uma coisa regular. Ele consegue ter mais horas de sono noturno. Uhum. Isso é bem interessante, tipo, totalmente ligado a essa questão do ciclo circadiano, né? Tipo, Uhum. que tá que influencia tudo na nossa vida, tipo, essa questão de organizar, organização cíclica e temporal, né, do nosso organismo. Uhum. E pode falar. Não, no próprio livro do Sachin Panda, né, o principal teórico do ciclo circadiano, ele traz Uhum, no capítulo 4, eu acho, que fala sobre o sono, o ciclo circadiano relacionado ao sono, especificamente. Ele traz uma tabelinha de base, onde ele tipo, apresenta fases da vida, por exemplo, do 1 a 3 meses de idade, até os 12 meses, até os 3 anos. Aí, tipo, chega na fase adulta, que ele coloca lá até acima dos 20, se eu não me engano. E aí ele coloca nessa fase uhum, adulta e também tem até a fase, acho que, da terceira idade. A terceira idade, se eu não me lembro dessa tabela, ele traz que eles dormir, por exemplo, 6 horas já é suficiente. Os adultos que ficam nessa faixa dos 7, 8 até 9 em alguns casos. Mas aí quando pega a uhum, criança, tem lá. Tipo, se a criança tem de 1 a 3 meses e não está dormindo 14 horas, não me engano se esse número está exato, mas se ela não está dormindo essa quantidade de horas por noite, ou então espaçado no dia também, né? Que ela tem essa questão, não precisa dormir toda a noite seguida. Às vezes ela acorda, como você falou, no momento do sono REM ali, e ela pode dormir durante a manhã. Se ela não está dormindo essa quantidade de horas, é legal buscar uma assistência médica para verificar realmente se está tudo bem, porque pode ter acontecido alguma coisa de errado. sim, Então a gente precisa estar dormindo essas horas. Como a criança não se comunica, então ela não necessariamente sabe que precisa dormir isso, mas ela dorme automaticamente. O corpo dela pede que uhum, ela faça isso. Então é bem interessante esse aspecto. E existe, tipo assim, meio essa, como você falou, é uma média, né? Nessa uhum. faixa, tem pessoas que podem dormir um pouquinho menos, outras um pouquinho mais. Mas também não tanto. O ideal realmente é ficar dentro desse padrão, de 7 a 9. Vamos colocar. 7 a 9 horas. Né? O Elon Musk falou lá que dormia 5 horas e meia. É o bichão mesmo. Uhum. Tem uma referência muito aleatória, mas você tem um quadrinho do Batman, olha, do nada, mas tipo, tem um quadrinho do Batman que fala que ele desenvolveu uma estratégia para o corpo dele se recuperar depois da noite lutando lá, que com 3 horas ele se recupera totalmente. Então, em 3 horas, o corpo dele consegue toda a energia que ele gastou, né, lutando contra o crime lá, em 3 horas ele se recupera. Claro, isso é impossível, quase seria uma mutação genética para ele Diga. conseguir fazer isso. Então, não tem muita lógica, não acreditem. Ninguém pode ser igual ao Batman. Diga. Fora que, assim, o Batman, eu acompanhei pouco do Batman porque eu sou mais da Marvel, né, do que da DC. Mas, tipo, o Batman não é um estilo de vida, assim, muito admirável, né? Uma pessoa com muito estresse acumulado ali e tal.
E aí Preciso, tá relacionado precisa de a isso terapia. também. Precisa de terapia. Precisa, com certeza. Uma terapia na infância É, ajudaria muito. né? Na fase que ele Aí, perdeu os pais, né? Quer dizer, o Matheus trouxe uma enfim. referência. Não subestime o treinamento da Liga dos Assassinos, que preparou ele para o organismo funcionar em 3 horas à noite e ter toda a É recuperação isso, pô. necessária. Então, tá, se alguém conseguir participar desse grupo seleto aí, de treinamento ninja, ok. Se não, infelizmente, você vai ter que dormir aí suas 7 horinhas. E, felizmente Uhum. não, felizmente, porque vai ajudar muito e melhorar muitos aspectos aí na sua vida, que a gente vai falar mais pra frente aí. Acompanhe. Uhum. Tem uma coisa interessante também, que, tipo assim, muita gente fala, ah, beleza, tem que dormir 7 horas. Aí pega e dorme, sei lá, vai dormir 3 horas da manhã, acorda às 10 e acha que tá arrasando, sabe? Tipo, dormir 7 horas. Isso... Uhum. Gente, não é bem assim, tipo. Tem a questão também de que para você manter uma boa higiene de sono, ou seja, você dormir bem, você precisa praticar um exercício físico, né? Então, Franklin fala melhor do que isso aí. Mas, pelo que eu li, a melhor fase, né, o melhor horário assim para praticar exercício físico é pela manhã, por conta também do alto nível de cortisol, que ajuda no metabolismo de tipo carboidratos e gorduras. E aí, tipo, pensa, a pessoa tá dormindo no horário que ela poderia aproveitar para fazer essas coisas e não faz. Aí eu fico imaginando o que é que pode acontecer, né? Uhum. Tipo, a pessoa tá dormindo e, sei lá, eu já fui essa pessoa, entendeu? Eu já fui essa pessoa que ia dormir tarde jogando e que ficava, tipo, achando super normal acordar na hora do almoço. Mas eu não recomendo pra ninguém, por experiência Uhum. própria, entendeu? Eu não recomendo. Porque, assim, eu realmente sentia que, sei lá, eu ficava mais, parecia que eu ficava mais cansada. Porque à tarde eu sempre dormia, mesmo acordando tipo 10, 11 horas. E aí à Uhum. noite eu não conseguia dormir. Eu podia deitar, podia deixar o quarto escuro, eu não conseguia de jeito nenhum. Mas depois de muitas tentativas, tipo assim, deitar 10 horas, ficar rolando na cama até 1 hora da manhã, aí depois Uhum. foi diminuindo, diminuindo, até que hoje eu consigo, sabe? Tipo, dormir 9 horas da noite. Se eu deitar na cama Uhum. assim, 9h30 no máximo, eu já tô dormindo. E E acordo acho cinco que e meia da manhã. Pode isso acho que falar. fala muito do seu ciclo estava bem desregulado nessa época. Tem um ponto aqui assim, Tá. adolescentes, a nossa estrutura escolar não é adequada cientificamente. Pelo fato que adolescentes, você forçar um adolescente a acordar 6 horas da manhã, infelizmente não funciona. Ele não está no pico dele para ter um melhor aprendizado. Porque as aulas começam 7, tem que acordar no mínimo 6, né? Então assim, se você não mora do lado do colégio, você não vai acordar em cima da hora. Então tem esse ponto. Eu coloco as Uhum. faixas de 6. O ideal seria realmente assim, se fosse possível, para os adolescentes, eles querem dormir mais tarde, o organismo deles pede isso é uma questão evolutiva mesmo, e eles acordam mais tarde, consequentemente. E se eu não me engano, eles têm que dormir por volta até de 10 horas, eles não chegam a dormir só de 7 a 9. Fica, acho que algo até em torno Uhum. de 10. Então, assim, se um adolescente dorme 10 Uhum. horas, faz sentido. Então, ele pode dormir meia-noite e acordar 10 e tá um pouco dentro de estrutura, 11, 9. Então estaria um pouco dentro do esperado para um adolescente, por o que o organismo dele pede. Então, por isso que é bem comum, acho que na adolescência, eu mesmo também, você, por exemplo, que relatou, ficava até meia-noite tranquilo, sem zero sono. E tinha dificuldade de iniciar o sono porque estava fazendo alguma atividade que era muito ativadora. Isso é até um ponto aí já de melhoria. Se você, antes de dormir, 2 horas antes do aquele horário que você acha ideal para dormir, você está fazendo alguma atividade que deixa você muito ativado, então, tô jogando aqui um jogo Resident Evil aqui de noite no escuro, com Frenético. uma super luz clara, e do nada aparecendo um monte de coisa. Então, tipo, tô assistindo um filme de ação, sabe? Tô escutando um rock muito pesado. Sei lá, coisas que vão deixar você ativado. Ou então até própria prática de exercício muito tarde da noite pode sim influenciar na sua Uhum. dificuldade de sono, ou então realmente você acordar muitas vezes à noite. Então, tem toda essa relação eu acho importante destacar. E que sim, adolescentes acabam acordando mais tarde e é terrível você forçar eles a acordar às 6 da manhã. Porque se ele tem que acordar às 6, pensando que ele tem que. Vamos botar uma média que ele vai dormir 9 horas, por exemplo. Então ele teria que dormir 9. Que adolescente dorme 9 horas da noite? É, Não verdade. dorme. Então, assim, Então, eles é bastante prejudicado e isso afeta muito o aprendizado.
Isso mas tipo, eu também penso dessa forma que, assim, não é porque algo é porque, tipo, é o que acontece com a maioria, é o que aconteceu Uhum. comigo, com você, que eu acho que deveria continuar, porque não é um Sim. hábito saudável, sabe? Uhum. Tipo, me fazia muito mal mentalmente, fisicamente, psicologicamente. Eu sentia que ao longo do dia eu ficava mais estressada, sabe? Tipo, eu tinha dificuldade para, tipo, para várias coisas, sabe? E minha alimentação, tipo, eu emagreci pra caramba nessa época, porque eu não tomava café da manhã. Eu acordava na hora do almoço e aí, tipo, almoçava, aí à tarde, às vezes nem sentia fome pra lanchar e só ia jantar à Uhum. noite. Aí depois de jantar à noite, tinha um lanchinho ali da madrugada, que também não é a melhor coisa, não. Foi tudo que você falou, é assim, você ter desregulado o seu sono, você não está com um ciclo circadiano bem adequado, afetou na sua alimentação, afetou na sua disposição. Então você vê como uma coisa acaba gerando várias outras consequências na sua vida, né? E como você falou, Sim. sentir a fome de madrugada. Não é um ideal. Você tá 2 horas da Uhum. manhã e começar a tomar um energético com batatinha frita, sabe? Não é uma Ruffles, Já aconteceu, mas abafa. pedir um Mac. Então, não acaba sendo muito ideal. Ó, só respondendo acho que umas perguntas aqui antes da gente continuar. Eu não vi nenhuma pergunta, pode ir, Lene. Peraí, a Marina, ela colocou uma, até se eu respondesse de primeira. Quando uma pessoa acorda muitas vezes à noite, prejudica os processos do sono, ou seja, dormir um sono só é melhor. Se eu me lembro bem, acho que até você comentou também, tipo assim, no sono REM, a pessoa, ela pode sim acontecer dela despertar, até porque é uma Uhum. fase que a pessoa se mexe mais na cama, nessa etapa tal, e pode vir dela acordar. Só que, se eu não me engano, se você costuma se levantar de 1 a 2 vezes durante o seu sono à noite, ok, é até normal, pode vir a acontecer. Mas se acontece muito mais do que isso, tipo, não, me levanto umas 4 vezes à noite. É, Então, isso já também. mostra que tem algo errado. Uhum. Também tem o ponto de que justamente associando ao que eu falei dos bebês, que os bebês eles não sabem dormir. Então eles Uhum, acordam porque pensa assim, quando a gente está acordado, as nossas atividades cerebrais elas estão bem intensas. E aí quando a gente dorme, esse sono não REM é o período em que a nossa atividade cerebral diminui, tipo, muito, a nível de inconsciência, né? E aí, uhum, depois, no sono REM, começa tipo, aumentar de novo. Então, quando você, tipo, as atividades cerebrais estão, tipo, bem pequenas, e aí, de repente, elas aumentam, pode ser que nesse período a gente desperte. Mas é um despertar que, pelo que eu entendi, o saudável é você nem lembrar quando acordar que, tipo, aham. despertou. É só dar uma mexidinha, só virar o lado do travesseiro, sei lá. Não é levantar da cama ou ficar mexendo no celular um pouco até dormir de novo, sei lá. Não, não é isso. Sim. É uma coisa bem. Na verdade, até esse mexer no celular, eu tinha Iria visto, prejudicar mais ainda. principalmente, eu não sei, tem um costume que eu já tive e hoje não faço mais, porque eu deixava o telefone muito próximo da cama, que é você acordar assim do nada à noite e você olhar a hora. No momento que você olha a hora, você começa a fazer um cálculo. Olha o que está forçando sua mente para ativar. Tipo, ela está querendo descansar, mas você começa a fazer um cálculo de são 3h15. Isso significa que eu ainda tenho 2 horas. Não, 3h45. Tenho isso aí. Nisso você já está despertando do tanto, assim, você está forçando tanto sua mente para fazer um cálculo que não é o momento. Então, acaba não Sim. sendo o ideal. Então, realmente, se você acorda, como você falou, o ideal é nem que você lembre que você está acordando. Mas se, por exemplo, eu acho que uma pessoa que acorda 4 vezes à noite, provavelmente ela lembra. Tem até um Sim, aspecto interessante que é do líquido. Se você bebe muito, muito líquido na fase da noite, claro, bebam água, se hidratem lá, façam um cálculozinho, pergunta para o nutricionista, para o médico. Mas se você deixa assim, esqueci de beber água o dia todo, vou beber agora 2 litros aqui de noite. Começa a beber. Você vai acordar durante o seu sono, porque a bexiga vai ativar. Esse é um ponto. Então, tem muito cuidado também com isso, porque às vezes não é necessariamente o seu sono que está só desregulado, você também tem outras coisas que estão influenciando o seu sono. Como, por exemplo, a uhum, gestão de água em exagero à noite.
Então você já acordou para ir no banheiro uma vez. Aí outra hora você pega, fica numa posição desconfortável, acordou outra, então tá meio ativado ainda, assim, olhou o relógio, fez o cálculo, viu a mensagem no WhatsApp, foi responder 3 da manhã. Então você vê que você foi acordando várias vezes e seu sono tá dando uma quebra. E isso não é tão saudável. O ideal é que Sim. realmente você tente ficar o máximo possível do sono, principalmente na parte inicial da noite, né? Tem um pouco disso, na parte inicial que as fases do... Seria, como é o nome? A terceira fase, o sono pesado? Não. É, Essa quando palavra? começa o sono profundo. É, profundo, não esqueci a palavra. Quando tá no sono Hum. profundo, normalmente o sono profundo dura um pouco mais do que mais para a segunda parte assim da noite. Quando você tá ficando mais de manhã, na madrugada, seria já a fase no qual o sono REM demora um pouco mais e o sono profundo já é um pouco menor. Então nessa fase eu acho que até o despertar acontece mais. Então é mais Uhum. fácil você despertar 3 da manhã do que você despertar meia-noite, caso você for dormir 10. Tem um pouco disso também. Uhum. É, verdade. Tem isso mesmo. Ó, Será que tem tem mais alguma um... pergunta? A Thaís aqui, sua irmã, ela comentou que ainda bem. A Thaís comentou que ainda bem que eu não precisei expor. Ela já falou dos seus hábitos ruins de sono. É, nossa, tipo, meu pai reclamava muito comigo e eu ficava achando super normal, tipo, ai, eu quero dormir tarde, sabe? É normal, todo mundo faz isso. Mas hoje Aham. eu vejo, tipo, véi, eu tô assim há uns 5 meses dormindo 9 horas da noite. Claro, um dia ou outro ocorre de eu ficar um pouco até tarde no final de semana, mas é muito raro porque eu realmente não aguento mais. Dá 9 horas, eu já fico com sono. E aí eu acordo todo dia 5h30. Mesmo no final de semana, eu acordo 5h30, sem despertador, sem nada. Meu corpo já está totalmente acostumado com esse horário. Tipo, óbvio que dá aquela preguiça por acordar tão cedo, mas é coisa de 15 minutos, sabe? Pra eu despertar completamente e já fazer tudo normal. Uhum. Massa, massa. Ó, o Iago colocou Eu aqui não que ele sei se tem tem mais pergunta. dificuldades Ah, pode falar. de dormir cedo. Iago disse que tem dificuldade de dormir cedo. Olha, Iago, a gente depois vai falar de alguns hábitos que você pode ter durante o seu dia, mais um pouco para frente, para talvez você conseguir dormir com mais facilidade cedo. Uma coisa é que o ideal seria que a gente dormisse todos os dias, não importa se é semana ou fim de semana, isso é um aspecto interessante, todos os dias no mesmo horário e acordasse no mesmo horário. E ainda mais, acordasse sem despertador. Isso eu acho que é até mais complexo ainda. Mas o ideal realmente seria, por exemplo, que você começasse. Ah, você dorme às 11? Você começasse a sentir sono lá em torno das 9h30, das 10. E você fosse já se desligando para quando desse 11 você realmente já está adormecendo. E aí, no caso, você acordaria, vamos botar tipo 6 da manhã, por exemplo, acordaria realmente até disposto, mais ativo. Então, o ideal seria esse processo, mas isso é muito uma questão de você também regular tudo que vem antes disso. Alguma coisa a acrescentar aí, Tamires? Sim, totalmente. Ó, deixa eu ver só se Eu, tem mais eu tô algumas. travando. Pra Ah, mim você deu, travou um pouco. eita, deu uma travadinha, mas voltou. É, voltou, Tá escutando voltou. agora? Isso. Ah, sim, eu tava. Tô ouvindo. Beleza. Ó, tem uma pergunta aqui. Isso é interessante. É possível evitar pesadelos e coisas do tipo? É possível evitar os sonhos? Olha, tipo, eu boa parte da minha vida, na verdade, até hoje, eu tenho muito problema com isso, com pesadelo. E detalhe, desde que eu era criança, eu acordo e lembro de tudo que eu sonhei. E aí, tipo, é justamente porque eu acordo quando, logo no finalzinho, sabe, do sono REM. Eu realmente não sei dizer agora se isso é bom ou se é ruim. Nas pesquisas que eu vi, eu não vi ninguém falando. Eu vi Uhum. falando que, tipo, se lembrasse do sonho é porque tinha acordado nesse período aí do sono REM, no final do sono REM, por aí. Sim. Mas eu acho que uma forma de evitar é, tipo, evitar estímulos que te levem a isso. Tipo, ficar vendo filme de terror, essas coisas, não vai favorecer que você tenha um sono maravilhoso, né? Tipo, você vai ter pesadelo, provavelmente. Ó, eu não sei se tem tipo, uma explicação científica exata para o pesadelo. Eu sei que ele se enquadra como um tipo de sonho,
Mas tem um aspecto bem interessante, tipo assim, que acontece comigo, que quando eu tô pega alguma virose assim que gera febre, toda vez que eu tenho febre ou vou começar a ter febre, eu tenho um pesadelo específico. É como se eu começasse a girar e tipo as coisas começassem a assim a distância delas, sabe? Elas ficassem perto e longe. É muito específico, mas sempre acontece. Assim, eu lembro a minha vida toda. E até ano passado, eu tive uma época que eu fiquei com febre e aconteceu isso. Eu tenho esse sonho assim que as dimensões parecem ficar girando, tal, assim, ao meu redor. É muito esquisito, mas é como se fosse um alerta do meu corpo. E eu já sei identificar que eu tô ficando com febre. É bem interessante. Que acho que entra um pouco Diferente. naquela questão dos sonhos que a gente tava comentando assim, que é meio que um. Eles servem para preparar você para algumas situações. Claro, muitas vezes eu sonho que eu tô numa guerra. Então não sei se eu não tô me preparando para uma guerra, mas ok. Assim, fingir de morto em guerras, eu já tô, faço isso num sonho já direto. Mas até é como você falou, Temires, assim, tem essa questão de você evitar um filme de terror, mas muitas vezes a pessoa até pode assistir à tarde e à noite e vir a sonhar também com esse filme de terror. Então é uma coisa que realmente não sei se existe um caminho científico para você evitar os sonhos. Talvez um psicanalista faça uma boa análise disso, mas acho que na parte mais científica geral da neurociência, não sei se identificar se existe um mecanismo para você não ter mais pesadelos. Acho que não existe. É, eu não sei também, realmente. Sei lá, É eu igual. acho que vira um Uhum. problema. Eu acho que, Pode tipo falar. assim, vira um problema a partir do momento que, por exemplo, você não consegue dormir porque você teve um sonho muito ruim, você acorda se sentindo sufocado, ou, tipo, com sudorese e tal. Mas eu não sei nem até atrás de quem você tem que ir. Provavelmente neurologista, né? Ele deve fazer uma ressonância e, tipo, verificar seu estado de sono e tal. Uhum. Ó, pegando a minha linha terapêutica, que é a da ACT, a gente trabalha na ideia de que pensamentos não são controláveis. Ponto. Você não. Existem até algumas terapias que também são cognitivas comportamentais, a ACT está nesse grupo, mas que trabalham com o processo de reestruturação cognitiva, por exemplo. A ACT não trabalha com esse processo, a gente trabalha mais com o processo da análise desses pensamentos e de um olhar diferente, tipo, de caminhos que se pode seguir a partir desse pensamento. Então você tem que entender que seu pensamento, ele não é uma ordem que você tem que obedecer. Seu pensamento é como se fosse uma vozinha na sua cabeça lá que é aquele famoso anjinho ou demônio que está falando contigo, mas você não precisa seguir eles. Você pode buscar um terceiro caminho. Então, pensando por esse olhar, os pesadelos não seriam controláveis. Você não pode ter É, o controle de não vou ter mais pesadelos. Você pode sim evitar estímulos, por exemplo, como a Tamiris comentou, mas tentar ter esse controle, eu acho que não tem como. é bem difícil. Mas eu lembro também que na época que eu jogava, até pouco tempo antes de dormir, por exemplo, olha as coisas que eu fazia, gente, que eu não faço mais isso, tá entendendo? Mas você ia jogar um jogo de tiro, FPS, Valorant. Aham. E aí tinha uma situação específica que eu, sei lá, o adversário ia lá e me matava. E aí, tipo, quando eu ia dormir, eu ficava pensando estratégias que eu poderia ter usado na hora pra, tipo, não morrer. E aí eu ficava a noite toda naquele jogo na minha mente, tipo, era muito engraçada. Porque realmente, tipo, quando eu acordava, eu lembrava de tudo. E aí eu pensava, vou fazer isso da próxima vez. Uhum. E acho que acaba acontecendo até nesse processo do início da noite no sono, é quando a gente vai relaxando, tipo assim, esquecendo de alguns outros pontos que vai acontecer no dia, o que normalmente acontece, você parece até que fica mais criativo. Então você pensa, nossa, teve aquele diálogo que eu tive de manhã com alguém e que eu poderia ter falado disso aqui para contradizer, eu poder usar esse argumento. É como que você está num momento tão mais relax que você começa a pensar em alternativas para uma coisa que já passou. Então, sim, são úteis, você pode aplicar em outro momento, como você falou, suas estratégias lá para o jogo, mas de certa forma, você é algo que aconteceu porque você estava no processo mais de relaxar. Então, nessa fase Sim, inicial do sono, uma estratégia legal para pessoas que têm muitos pensamentos, e principalmente até pensamentos ansiosos às vezes, é você ter um caderninho. Um caderninho que antes de dormir você anota tudo que você tem que fazer no dia seguinte, que é um pensamento bem recorrente, tipo, amanhã eu tenho que ir no médico, tenho que comprar tal coisa no supermercado. Você não precisa ficar guardando essa informação na cabeça.
tu pode anotar. E amanhã tu lê e organiza nos horários. Muitas pessoas têm planner, já tem uma agenda, mas sempre surge alguma coisa que de última hora surgiu e você tá lá querendo dormir e aquele pensamento, tem que fazer isso. Tu pega, se levanta, Hum. anota, deixa já do lado um caderninho e até também pensamentos um pouco mais ansiosos e de estresse, você anota eles. Deixa para resolver depois. Não é o momento, no início do sono, para você, vou resolver meus problemas agora deitado. Não, não é o momento. Então, é uma boa estratégia ter um caderninho para escrever seus pensamentos e atividades para ser realizadas. Sim, é verdade. É, tem uma coisa também muito importante que eu lembrei agora quando você falou isso, de Aham. momento relax. Por exemplo, as estratégias que eu tinha lá do jogo enquanto eu estava dormindo e que na hora eu não pensei, o que você pensou lá sobre uma discussão, né, de argumentos, etc. Esse momento de relaxamento do nosso sono é muito caracterizado também porque é justamente o momento que a gente está consolidando memórias. Só que tem um adendo, tipo, as memórias que a gente tem durante o período do sono, elas não são memórias sensoriais. Elas são memórias, tipo, quer dizer, elas não são memórias assim de sentimentos. Elas são memórias de viscerais, sabe? Ou seja, você vai é como se você tivesse um pensamento, uma memória mais racional da coisa. Na hora que eu tava jogando, eu não pensei naquilo tudo, que eu tava agitada, eu tava frenética ali. Na hora de uma discussão, você também tá, tipo, cheio de emoções no momento. Então, tem isso também. Uhum. O Matheus até colocou aqui, se for ranqueada, então. Achei em relação ao seu comentário lá. Ah, É, ele botou aqui antes. Ele botou antes, jogar uma ah, ranked antes de dormir. um vazio antes de dormir faz mal. É Faz verdade, isso realmente. mesmo. E assim, eu imagino até isso dentro do contexto, por exemplo, do pessoal que joga, que são jogadores profissionais de esportes. Que a pessoa passa jogando Uhum. o dia todo e assim, tipo, às vezes É. ainda depois de treinar, por exemplo, pro time à noite ainda ficam fazendo live até de madrugada. E então aí entra muito, fica parecendo você, de falando, ah, acordava meio-dia. Eu acho que acaba sendo até uma rotina, pelo que eu já tinha, tipo, acompanhado alguns atletas assim, tipo de esportes, eles acordam realmente, tipo, 1 da manhã, 1 hora da tarde e tal, tipo, meio-dia, e começam a jogar já, tipo, 1 hora depois que acordou, assim, comeu, tal, preparou e tá voltando a jogar. Então acho que até para ter Uhum. realmente um sono bem benéfico à noite para eles, eu acho que toda a rotina deles como jogadores profissionais, eu acho que acaba influenciando bastante. É um ponto Sim. bem E, interessante. uhum. E, tipo, é muito complicado, sabe? Porque às vezes é uma coisa que passa da liberdade de escolha deles. Porque, assim, durante a manhã, quem joga sabe o que eu tô falando. Durante a manhã e início, assim, de tarde, é um horário que quase ninguém joga. Tipo, óbvio, são muitos jogadores, mas não Uhum, é um horário que é de extrema atividade assim, gamer. O pessoal começa a jogar mais final de tarde, de noite e principalmente madrugada. Então todo mundo quer estar jogando. Tipo, se você for para uma fila no jogo, você acha partida bem mais rápida de madrugada. Se for de manhã, você vai ficar, ó, tempão uhum. esperando. Então isso tudo influencia. Sim, sim. Realmente é difícil. Ah, tem uma coisa legal que é uma curiosidade. Teve uma matéria que saiu tem um tempo já, que falava que o Cristiano Ronaldo, que assim, é um exemplo na questão de desempenho, né, físico e tal, Uhum. e que ele dormia durante o dia 5 vezes. Foi uma Ah, eu matéria. vi isso. Já viu Uhum. isso? Tipo, é Eu como vi se esse. rápido, mas pode falar. É tipo assim, é como se ele dormisse 5 vezes durante o dia. Ele treinava de manhã, aí dormia 1 hora e meia. Aí ele fazia outra coisa, tipo outra musculação, aí dormia. Aí ele fazia tal coisa e Uhum. dormia. Tipo, durante o dia ele não dormia uma noite inteira. Ele dormia essas 5 etapas. Só que eu fui depois buscar melhor, tal, e tipo, até buscar alguns comentários. Na verdade, foi meio que um erro de tradução. Ele teve como se fosse meio Uhum. um guru do sono que falou isso, que acompanhava o Cristiano. E o que acontece que o guru do sono falou foi basicamente que ele dormia 5 ciclos. E não é que ele dorme cinco ciclos, tipo, que a galera associou, os jornalistas, quando fizeram a tradução, não é que ele dorme 5 vezes separadamente no dia, não. É que ele dorme 5 ciclos do sono, que duram em torno de 1 hora e meia. Então, quando a gente fala, tipo, a pessoa tem que dormir entre 7 a 9, na verdade ela está dormindo, por exemplo, 5 ciclos de 1 hora e meia, que sei lá, vai dar umas 7 horas e meia.
Algumas pessoas é menos, aí, tipo, ah, 1h20, 1h10, que já fazem todo o processo do sono, fase 1, 2, 3, até chegar no sono REM, e aí depois volta e faz esse processo. E aí que o cara falou, na verdade, era isso, que ele faz esses 5 ciclos, mas não que ele faz em forma separada durante o dia. Entendi. É, mas foi estranha, né, a fala dele. Sei lá, poderia ter sido um pouco mais direto, objetivo. Não precisava ter enrolado tanto. É, acabou complicando. Mas entra também no aspecto assim, que se você, não conseguir dormir às 7 horas, tudo bem? Não. Você tem que pegar e isso meio que fica como se fosse uma dívida que você tem que pagar depois. E por isso que muitas vezes a pessoa pode tirar uma soneca à tarde, por exemplo, para tentar recompor isso. Então, sonecas são cientificamente comprovadas que são positivas. Mas, claro, uma soneca muito longa, quando, sei lá, você dorme e dorme tipo 3 horas seguidas, isso pode ser ruim. Isso eu acho que é bem comum Uhum. para adolescente, tipo, sei lá, tava com soninho de tarde, assim, vou tirar uma soneca e tá. Você pegou, ficou com Eu 3 horas. fazia isso. Então, não é tão positivo porque pode acabar influenciando no seu sono da noite. Mas que, por exemplo, se você dormiu só umas 5 horas, assim, durante o período da noite, você tirar uma soneca à tarde de 1h30, pode ser positivo para você tentar pagar já essa dívida que você deixou da noite. E isso a dívida acumula, é um ponto Sim. importante. Por isso que muitas vezes no fim de semana, não sei o que isso acontece, mas quando você não dormiu bem assim alguns dias durante a semana, chega no fim de semana, você dorme umas 12 horas assim em seguida. Porque é meio que seu corpo pedindo, me ajuda aqui, por favor. Sim, exatamente. É, tipo, eu tenho uma coisa, tenho uma habilidade que eu falei que todo dia eu consigo dormir, tipo, 9 horas Uhum. e acordar às 5h30. Eu consigo fazer isso. Mas também consigo ficar, tipo, dormindo por horas. Todo mundo que é muito próximo de mim, assim, achei isso super engraçado. Eu viro um urso polar. Meu recorde foi dormir durante 18 horas seguidas. Eu não acordei, é sério. Tipo, eu dormi igual uma pedra. Meu pai veio tocar no meu pé, porque disse que tava gelado. E eu não acordei. E ele ficou, tipo, me mexendo, achando Amigo, deu uma que tinha travada. acontecido Não alguma sei se foi pra. coisa. Oi, oi, oi. Vixe, voltou? Oi. Oi, pessoal. Deu um probleminha aqui na internet. Acho que a Tamires vai voltar já já. Só um instantinho aqui. Caiu. Opa. Tamires, estou te convidando novamente aí. Deu a queda. Ai, acho que eu voltei. Oi. Voltou. Voltei? Tá Ah, tudo ok agora. eu me programei toda para usar o meu 4G na live e eu tava usando Wi-Fi, por isso que tava uma porcaria, mas enfim. Acho que Ah, agora vai ficar tranquilo. acontece, acontece. O meu pai também deu uma queda aqui também. O meu também travou, tipo, travou eu e você ao mesmo tempo, assim. Nossa, Aí, acho por isso que deu até a sua queda. Eu tava até com medo da live fechar, assim. Se dá muito eu problema no, pensei que no ia Wi-Fi, fechar. ela fecha de vez. É horrível. E nem fica a gravação. Nossa. Mas beleza. Você tava Ai, falando que você é um urso polar. é, é que, tipo, o meu recorde foi dormir 18 horas e eu dormi, tipo, de uma vez assim.
E meu pai veio tocar no meu corpo, assim, tocou no meu pé, tava gelado. Ele foi tocar logo onde? No pé, pô. Aí tava Aham. geladão, ele já ficou preocupado, ficou me cutucando, assim, tipo, Tamires, tá bem? Boa, boa. E eu falei, tipo, que horas são? Ah, mas nessa eu acho que eu já dormi tipo umas 13 horas, assim. Sei lá. Principalmente domingo, assim, época de domingo. Já aconteceu, sei lá, tipo, eu fui dormir 10 e acordar meio-dia. Mas tipo, meio-dia mesmo, assim, porque chegou o almoço e foram atrás de mim pra ir, vai almoçar não. Eu tava dormindo, então acho que já dormi umas 13 já. Mas Uhum. 18, assim, Não, ninguém foi mas em 18 horas acharam que você tipo, tava fora de casa, algo assim. Tipo, ou você tava só, tipo, ninguém foi atrás, ver se tava é, viva. sabe? Não, meu pai deixou ficar, tipo, bastante tempo, porque, na verdade, eu fui um dia antes disso pro Festa Verão, na época que não tinha pandemia nem nada, tem muitos anos Aham, isso já. sim, sim. E aí, o Festa Verão começava, tipo assim, 6 horas da noite e até 6 horas da manhã. Então, eu cheguei Uhum. em casa umas 7, e aí foi o momento que eu tomei um banho, aí deitei umas 8, e só acordei, tipo, lá No pra... outro dia. depois, é, Tipo, você foi acordado então meio que lá no dia seguinte, quando você. Quase o mesmo horário. tipo isso. Eles perceberam, acho que ela não saiu pra almoçar, nem pra jantar. Vamos pra ver se tá viva. Caramba. Mas, pô, mas isso fala muito também até, tipo, que meio que seu corpo pediu isso um pouco, né? Uhum, Porque, de certa forma, você forçou ele de um jeito bem é. extremo. Que você, tipo, você provavelmente não deve ter dormido antes de ir pra festa. Algumas pessoas fazem isso, né? Tira aquele cochilo à tarde, Nada. tipo, Nem tem uma dormi. festa. Então, acho que é igual como também acontece com viagem, por exemplo. A pessoa tem uma viagem, você fica tão empolgado para a viagem, ele quer ver você nem dorme, pega um voo 2 da manhã e você chega num lugar lá e tipo passa o dia todo até meia-noite e sem sentir sono. Mas também quando vem um baque, e esse baque normalmente vem quando você volta para casa, né? Porque nunca Uhum, na viagem você tá tão animado que você deixa, mas quando você volta para casa, parece que você queria dormir 2 dias seguidos assim, só para tentar compensar o jet lag. uhum, exatamente, pô. Ah, gente, e jet lag tipo, não é só para viagem internacional não também. A depender, quando a gente viaja, é bem comum que a gente muda um pouco o nosso horário de acordar e dormir. Tanto dormir mais tarde, porque estava em alguma festa, alguma coisa assim, como também o de acordar, que às vezes você acorda mais cedo também, ou até mesmo no horário de sempre, porque você quer aproveitar a viagem. Você não vai acordar meio-dia, você, tô numa praia aqui X. Você quer aproveitar Uhum, o horário da praia da manhã. Então você acaba desregulando muito esse seu sono nesse processo de viagem. Então, quando você volta para a sua rotina normal, isso acaba também gerando esse jet lag aí, que a gente normalmente costuma uhum, usar mais quando foi para outro país e tem a variação do fuso horário, aí tem o jet lag. Então as pessoas usam até alguns recursos, como melatonina, por exemplo. Então o medicamento tem um pouco dessa função para regular o seu ciclo de sono. E algumas é. pessoas usam isso há Tem umas anos diariamente. controvérsias. É, É, tem umas controvérsias do uso é frequente. tem um estudo que eu tava vendo que diz que tipo, a melatonina melhora o seu sono em 5 minutos à noite. 5 minutos a mais, tipo. Só que, tipo, eu lembro que eu tinha lido sobre isso justamente no período que eu tava tendo dificuldade para dormir. E aí eu fui Aham, pesquisar para ver se era uma forma, né? E aí eu vi que basicamente é caro, é algo caro. E é você, tipo, querer colocar dentro do seu corpo algo que já é produzido nele. E aquele a mais que você tá colocando não vai ser absorvido. Então, tipo, aham. pra quê, sabe? Se eu não tiver enganado com números, se eu não me engano, o nosso corpo produz, assim, diariamente, o que seria 0,1 miligramas. É uma Então, taxa bem pequena. é bem pequenininho, acho que tipo é 0,1. É 0,1 ou seria 0,01? Acho que é 0,1. E a melatonina, assim, o mínimo que você compra seria algo em torno de 1 grama, eu acho. Seria uma pílulazinha bem básica. Mas, de certa forma, é como se fosse 10 vezes mais do que o seu corpo normalmente precisa. Então, você está Uhum, colocando, como você falou, botando uma substância em uma quantidade que o corpo não vai absorver. E, de certa forma, exato. não tem tanta função. Muitas vezes já é provado que você ter hábitos saudáveis durante o dia, como uma boa alimentação, que é até um tópico que eu vou conversar mais e entender na próxima live da próxima semana, que vai ser com a nutricionista sobre alimentação e sono. Então, eu vou tentar entender um pouco mais de que alimentação é essa, que eu acho que foge um pouco da nossa arcada aqui. Mas, por exemplo, a alimentação rica em gordura não é o ideal para você ter uma boa noite de sono. É um aspecto aí.
Também tem a questão dos horários, da sua rotina, se você faz exercício físico, algo que você já tinha comentado também. Muita questão de você ter uma rotina de relaxamento, mais no fim da noite, de você não ficar tão ligada com tecnologia. A luz, se você, por exemplo, não tem muita iluminação durante o dia, uma luz natural, isso é positivo. Eu acho que a Tamiris comenta já sobre essa questão da luz natural aí. Mas, de certa forma, à noite você se expor muito à luz artificial, principalmente à luz branca. Então, o ideal seria você usar uma luz artificial mais alaranjada e bem suave, que já é meio um momento que você está fazendo o seu cérebro relaxar. Você está induzindo ele a, opa, estamos chegando no momento aqui de eu descansar e você se recupera aí do gasto energético do dia a dia. Uhum. Sim, tipo, tem gente que fala muito sobre essa questão de tipo assim, vou trocar a noite pelo dia, e aí eu vou dormir, vou fechar as cortinas do meu quarto, vou enganar meu cérebro, fingir que tá de noite. Mas não Uhum, é assim, tipo, o nosso relógio biológico, né, que seria justamente controlado pelo núcleo supraquiasmático, ele cara, ele sabe que não é, entendeu? Ele sabe que não é noite. Ele não vai estar ali, tipo, liberando os hormônios necessários, não vai estar liberando melatonina, que é, tipo, secretada através da glândula pineal. E você pode dormir, mas não é o mesmo sono da noite. Você não vai atingir o sono profundo. E, é mais isso, basicamente. Não uhum, tem como você enganar. E quanto mais exposto ao longo do dia você tiver à luz natural, né? Mais você vai ajudar a regular seu sono, porque você vai estar mostrando ali, tipo, realmente está exposto à luz do dia, que é muito importante. É a questão de fazer exercício físico também, porque você, tipo, diminui o nível de estresse e aumenta o nível de cansaço. E tudo isso ao longo do dia, né? É muito importante para você dormir bem. uhum. E essa questão de enganar o cérebro entra muito no ponto que no nosso olho tem um gene chamado gene clocks, que basicamente Uhum. ele tá ligado lá no nosso cérebro, principalmente na parte do núcleo supraquiasmático. E o que é que ele faz? Ele identifica que é dia. E isso faz com que o nosso relógio central, que está no núcleo supraquiasmático, lá no hipotálamo, ele identifique, opa, o dia começa agora. Então ele meio que começa a contar, fazer uma contagem regressiva até chegar o momento que você vai começar a sentir sono. E se você faz o processo contrário de pela manhã, vou botar a cortina, vou tentar abaixar a temperatura aqui, que são coisas positivas até para a noite, para você, se caso você tenha muita iluminação, tal, assim, a rua que muita luz, tal, ou então um quarto que é muito quente, isso não é ideal para o sono. Então você tenta simular isso pela manhã, mas não vai dar certo. Porque seu cérebro, ele não fez a contagem regressiva, que ele é pedido com a exposição à luz natural. E mesmo sem a luz natural, tem até um estudo que foi feito que colocaram as pessoas dentro de uma caverna, acho que você vai comentar dele, né? E mesmo assim, Pode dentro falar. da a alteração assim foi mínima. E se quiser detalhar sobre ele, pode comentar aí. Não, eu ia falar por cima mesmo. Aham. Assim, depois de. Eu não lembro quanto tempo eles passam na caverna, mas assim, a alteração do relógio biológico deles foi muito pouca. Na verdade, ficou mais regulado até do que era no dia a dia. Então, assim, Uhum. ficou naquele processo de noite de sono, assim, mesmo eles sem ver o sol, eles tinham o horário de dormir, o horário de começar o horário de acordar, o horário de começar a dormir, naturalmente. Então, de certa Uhum. forma, mesmo sem essa exposição, mas você precisa ter uma regulação. E não existe pessoas noturnas, tá? O ser humano é evolutivamente matutino, Uhum. diurno. E tem alguns que são vespertinos, tem essa diferença, né? O matutino é aquelas pessoas que acordam mais cedo, por exemplo, você, acho que você disse que acorda às 5h30, né? 6. Uhum. E tem pessoas vespertinas, seria tipo assim, alguém que tá acordando 8, sabe? Uhum. Não é que acorda 3 da tarde, não. Ela acorda umas 8, umas 9, mas mesmo assim, o máximo é isso. E não é tão positivo pelo chamado jet lag social. Porque a sociedade funciona em torno das 7 horas da manhã, 8 horas o pessoal está começando a trabalhar. Então, pessoas que estão muito à frente nessa organização assim, do sono, não acaba sendo ideal. Ela tem que realmente se adequar um pouco ao que a sociedade impõe. Como a gente comentou dos adolescentes, né, que são meio forçados
acordar bem mais cedo do que seria o ideal para eles se recuperarem. Uhum. Tipo, parando pra pensar um pouco. Aham, É, é algo assim, tô falando totalmente pessoal mesmo. tranquilo. Quando a gente é adolescente e acorda, tipo, 6 horas da manhã pra ir pro colégio e tal, se você parar pra pensar, a sala do colégio, ela não entra a luz do sol. Tipo, pelo Uhum. menos onde eu estudava tinha cortina, ar-condicionado e tal. Então era uma coisa que proporcionava mais sono, né? Mais aquela vontade de dormir. Não, identifiquei demais. E assim, eu ainda era a pessoa que dormia, desculpa, dormia, falei até errado, que ia pra aula e ficava sempre encostado na parede, sabe? Tipo, não era ficar sentado no meio. É bom aquele na parede que você encosta assim a cabeça assim, ó, aí vem, como você falou, Já um foi. ar-condicionado tal. Adolescente adora usar casaco, mesmo no calor, aí vai de casaco ainda, assim, quentinho, fica assim, ó, e já era. Não tem atenção que Já sobra. Aprendeu o quê? Nem sei de que teve aula hoje. É, já aconteceu muito isso comigo também, na época do colégio. Mas realmente, como você pontuou, a própria estrutura dos colégios às vezes são falhas. Boa Uhum. influencia a gente a querer dormir. Aí o professor tem aquela vozinha mansa, que fala bem devagar, com calma. É. Eu tinha um professor de literatura, ele gritava. Não tinha como ficar com sono na aula dele. Ele, tipo, falava muito estridente. A pessoa estava perguntando, chega a se assustar, sabe? Era Uhum. engraçado. Mas acho que talvez ele pensou nisso, né? Tava à frente Do do tempo. tempo dele. Ou É, ele, eita, quase eu ele falo. percebeu que tinha que gritar para os alunos ficarem ativados. Mas realmente, tipo, o próprio ambiente não acaba sendo ideal para a parte da educação. Uhum. Sim, Interessante. exatamente. Deixa eu ver o que mais de interessante tem pra gente falar Deixa eu aqui. ver aqui. Ah, eu tenho notado uma coisa interessante, que eram alguns aspectos para você identificar se o seu sono ele tá ruim. Ah, você postou, não foi? As Foi, enquetes eu lá? até fiz uma enquete. Então, eu vou falar um pouco desses aspectos aqui, tipo, só trazer a enquete novamente, que era, Uhum. vou ler aqui que eu tenho anotado. Aqui. Você, no fim da manhã, você sente sono? Algo em torno das 10 horas, por exemplo, 11 horas da manhã. Se você sente sono, tem algo errado, porque essa seria, a partir do que é esperado, assim, de uma boa noite de sono, seria o seu momento de estar mais ativado. Então, se 10 da manhã, que seria o momento de pico, assim, de sua atenção, você está sentindo sono, provavelmente a sua noite não foi bem dormida. Uhum. Uma coisa interessante sobre isso é que, assim, aquele famoso siesta, aquele soninho pós-almoço é comum. Na verdade, é Isso. um momento que, assim, as energias, todo o seu fluxo sanguíneo vai lá para o estômago, então, assim, você fica mais relaxado, principalmente que meu dia acaba sendo o almoço, aquela refeição até um pouco maior, né? Assim, nas proporções para algumas pessoas, então a pessoa Eu acaba queria até, ficando com aquele soninho. Pode comentar. tipo, guardar aí uma dúvida. Se eu souber responder, tudo bem. Se não, eu te mando depois até no WhatsApp para a Aham. próxima live. Que é, tipo assim, pode ser algo óbvio, mas para mim, realmente, essa dúvida surgiu agora. Eu não pesquisei nada sobre. Mas, enfim. Tipo, a gente sente sono depois que almoça. E normalmente o almoço é uma alimentação pesada. Uhum. E a gente consegue dormir, porque o nosso metabolismo precisa se concentrar nisso, né? Em ingerir ali o alimento. Sim. E aí, por isso causa o sono. Mas por que que a gente não consegue dormir à noite se tiver uma alimentação pesada? Tipo, Boa pergunta. né? É estranho, não sei. Assim, o sono da tarde, pegando a ideia eu tava até lendo um artigo que falava muito dessa parte da soneca. O sono da tarde, ele é ideal que ele aconteça algo em torno de 20 minutos a no máximo 1 hora e meia. Mas assim, o Uhum, melhorzinho seria aquele de 20 minutos a 30 minutos. Eu até comecei a aplicar isso na minha rotina, mesmo sem estar com sono, mas às vezes eu pegava e tiro esse momento assim após o almoço e antes de começar uma rotina de estudo, por exemplo, à tarde, para dar essa descansada de 20 minutos. uhum, Porque é como se você desse uma relaxada e ajudasse o cérebro a fazer
um famoso backup, né, assim, de informações do Uhum. que eu absorver até o início do dia. Então, ok. Mas assim, Uhum. se um de uma hora e meia normalmente é sugerido caso você realmente não consiga ter uma boa noite de sono e você tem esse tempo, então é algo favorável. Grandes empresas, como a Google, por exemplo, oferecem já nas suas estruturas lá nos Estados Unidos, tipo Vale do Silício, você vê, se vocês já procurarem, vocês veem. Tipo, tem lá umas áreas para o pessoal tirar soneca. Tipo, não é para o Uhum. funcionário ficar lá dormindo o dia todo, não. Mas é para o funcionário poder dar uma descansada para voltar mais criativo, voltar mais ativo. Então, ok. Eu acho Uhum. que, pelo fato do sono da noite ser. Isso é só especulação, gente. Mas na próxima live a gente responde da forma mais exata. Mas acho que o sono da Uhum. noite exigir mais energia para esse processo de toda da lavagem, assim, do que for Uhum. desnecessário, a questão da adenosina, a produção de melatonina, e também desse blackout que acontece, que é como se a informação do dia fosse colocada em um pendrive e à noite o nosso cérebro começa a pegar tudo que é útil do Filtrado. pendrive e colocar no HD. E já aproveita e deixa limpo o pendrive para a gente poder reutilizar, né? Porque o pendrive tem um espaço pequeno. Que esse seria o nosso espaço do dia a dia para absorver informações novas. E, tipo, informações novas não é só o que você estudou ou aprendeu, é tudo. Tudo é informação. Tudo que você Uhum. visualiza, que está acontecendo no seu dia é informação sensorial, auditiva, visual, sonora. Isso. Então, nosso cérebro faz uma certa limpa e por isso que a gente esquece algumas coisas que é desnecessária. Então, se você esquece, normalmente é porque não era tão importante assim, seu cérebro não identificou que, opa, devo guardar. Claro, se você não tiver alguma questão patológica aí que esteja influenciando, senão é porque era inútil. Uhum. Mas, basicamente, eu acho que porque o cérebro precisa de mais energia do que a tarde. Tipo, a tarde é mais uma descansadinha, assim, pro cérebro, mas sem necessariamente ter todo esse processo do backup de informações. Uhum. Mas É aí, eu muito vou, mais a questão metabólica, né? E aí, como a Faz energia sentido. que deveria ser usada para o cérebro para fazer esse processo, porque é um ponto que até você tinha comentado. À noite, o nosso cérebro não está desligado. Pelo contrário, ele está Uhum. ativadão. Só que ele está ativado de Uhum. uma forma diferente do dia. A parte, principalmente, do córtex pré-frontal, nossa. De manhã, tipo, ele é super ativado. Essa área aqui na frente do nosso cérebro, que é o que realmente relaciona a gente pensar. Vou colocar Uhum. dessa forma. Os nossos pensamentos, o que a gente vai Uhum. tomar de decisão. À noite ele dá uma Isso. desligada, só que as outras áreas começam a conversar entre si para fazer o backup de memória, identificar, fazer um processo de lavagem assim de algumas questões que a sujeira do cérebro, que entraria um pouco da questão da adenosina e tal. Acho que não tem porque a gente especificar muito. Mas que se por Uhum. exemplo você não dorme bem e não rola essa lavagem, pode gerar algumas doenças crônicas, como o Alzheimer, que está relacionado a esse certo acúmulo aí de algumas sujeiras no cérebro. Então acho que você comer algo muito pesado à noite, na verdade, eu entro já, mas se você comer algo muito pesado à noite, vai transferir sangue, é mais a questão de transferência do sangue, de energia do corpo para o estômago, ao invés de ser utilizado para o cérebro. Então você vai Faz atrapalhar um pouco o sentido. seu sono. Eu acho que está uma boa teoria aí, eu espero confirmar ela. Sim. Foi pura especulação aqui, mas acho que foi uma especulação cientificamente Não, aceita, foi pelo menos. inteligente pra caramba, pô. É, foi ótimo. Fez Tem, muito sentido. tem um estudo que pô, ele está no início do livro do ciclo circadiano, que eu estava lendo ele, ainda não acabei, mas bem no início ele comenta que é um estudo feito com ratos, tá? Ratos, na verdade camundongos, eles são usados bastante em laboratórios e tal, porque eles têm uma estrutura bem semelhante, principalmente essa parte neural, com seres humanos. Então a gente consegue ter uma noção de o que acontece com os seres humanos de uma forma realmente um pouco mais invasiva, fazendo com ratos. Porque não vamos pegar os humanos aí e fazer um monte de experimento. E ratos também tem um processo de desenvolvimento, acho que 18 meses ele já é adulto. Algo em torno disso. Então é muito mais fácil de ver a evolução de algum tratamento, algo do tipo. E o que aconteceu? Sim. O Sachin Panda, através da teoria do ciclo circadiano, ele fez um experimento bem legal que tinha dois grupos de ratos. Um recebia uma dieta X. Só que essa dieta, esses ratos comiam o dia, todos os horários. Então, o tempo todo eles tinham acesso a essa comida. E o grupo 2 ele tinha acesso à mesma dieta, caloria, o alimento o mesmo. Porém, em fases do dia. Então, o que aconteceu? Ele colocou que o rato comeria às 6 da manhã,
e a última refeição dele seria às 6 da noite. Então depois ele entraria em um tempo sem alimento. Seria o que a gente chama de jejum. Uhum. E ele foi fazendo assim, 12 horas de espaço, 10 horas de espaçamento, 8 horas de espaçamento da primeira até a última refeição. E o que ele descobriu? Após algumas semanas, os ratos do grupo A engordaram e começaram a ter vários problemas crônicos com aquela alimentação bem rica em gordura. E o segundo grupo, que tinha a mesma dieta, só que comendo nesses passos menores, não comendo o tempo todo, não tiveram nenhum problema. E, na verdade, nem engordaram tanto igual os primeiros ratos e não tiveram problemas crônicos. Então, o que ele descobriu é que, além do que a gente come, quando a gente come também é importante. Então, Uhum. é bem interessante isso e entra muito naquele aspecto, assim, não só da questão do jejum, mas de você não comer muito tarde da noite, você também, assim, tem um espaçamento, tipo, e quando ele fala de comer, tudo. Então, aquela bolachinha que você comeu às 11 faz com que o relógio biológico do seu estômago, que assim, nosso corpo é cheio de reloginho, é um ponto importante, como a Tamiris comentou, o nosso núcleo supraquiasmático, ele é o nosso relógio central, certo? Mas o Uhum. corpo todo, tipo o pâncreas tem um, o coração tem outro, então assim, tudo tem um reloginho. E esse relógio, ele é influenciado muito também pela alimentação. Então, o horário que você Uhum. come também é importante e pode, por exemplo, influenciar na sua dieta. Acho que é um aspecto que eu Uhum. posso até abordar depois na próxima live que a gente vai fazer. Que eu quero ver se tipo, a nutrição trabalha com isso. Eu, por exemplo, não me adaptei bem com ceia. Eu tinha na minha dieta uma ceia que era 1 hora antes de dormir. Eu não me adaptei muito bem, sei lá, nem consegui, nem tinha fome para isso e também não acabei cortando. Hoje minha última Uhum. refeição é realmente o jantar, mas ainda eu acho que eu como em torno de 12 horas, Uhum. 12 a 13. Tipo, eu ainda não estou no que seria o que o ciclo circadiano, na teoria, acaba trazendo. Uhum. Falei bastante É, agora. Pode falar um pouquinho. tipo, você falou de experimento de raça, né? E eu lembrei do experimento de Siddhartha Ribeiro, para quem não sabe, neurocientista brasileiro, né, e tal. E, tipo, ele fez experimento com ratos que meio que pouco tempo antes de acordar, ou seja, durante o sono REM, ele conseguiu identificar nesses ratos o gene ZIF268, que é um gene que é, tipo, associado a aprendizado. E aí isso pode, nossa, isso avançou muita coisa para estudar, né? E abre um caminho aí novo para a gente descobrir mais sobre o sono REM, que apesar da gente saber várias coisas, são todas hipóteses, né? É muito mistério ainda. O sono é uma coisa misteriosa. E, tipo, eu achei muito interessante, porque realmente, se o gene associado a aprendizado foi, tipo, identificado durante o sono REM, isso comprova a teoria de que é um momento em que está se consolidando as memórias, né? Afinal, são memórias, coisas que a gente viveu, mas que se a gente tá, tipo, passando a como é que eu posso falar? Tipo, rever essas memórias, a gente está continuando a aprender, né? A gente está, tipo, meio que identificando coisas que a gente não tinha identificado antes, com Uhum. mais detalhes. E E aí achei isso também é um esse estudo. aspecto legal isso aí que você trouxe, porque assim, quando a gente analisa, principalmente na questão da aprendizagem, concurseiro e vestibulando, vamos botar esses dois públicos. Eu acho que é os dois que dormem mal. Uhum, Dificilmente eu mesmo no vestibular dormia super mal. E quando a gente sim, vai pegar assim, pelo olhar da neurociência, o que a gente sabe hoje, vê que se você não está dormindo bem, o aprendizado sim, exatamente. é mega reduzido. Então, assim, realmente é uma coisa que eu gosto muito do neurocientista também brasileiro, o Andrei Maia, que ele tem linha de pesquisa nessa parte mais da educação. E ele traz Uhum, muito disso, assim, que tem muita formação da parte mais assim, de aprendizado que não é passada nas escolas. Não é uhum, explicado para o aluno que ó, você tem que dormir tantas horas, você fazer exercício físico vai ser positivo para o seu aprendizado. Então, por exemplo, eu no terceiro ano, quando eu fui prestar o vestibular, eu fazia academia e eu lutava karatê na época. Eu larguei os dois. Eu larguei minhas uhum, atividades de lazer, eu dormia muito menos, eu tomava muito energético, eu comecei a tomar café, algo que eu não fazia.
Então, assim, Uhum. eu ficava até tarde da noite assistindo vídeo aula, tudo isso para compensar. E assim, o dia todo movimentado e eu acabava não conseguindo consolidar tanto aprendizado assim, tanta formação, porque minha rotina estava péssima. Sim. Então, são aspectos que eu gosto muito do que o Andrei traz, que melhoram a nossa vida no dia a dia, sabe? E que deveriam ser explicados e passados na escola, deveriam meio que tipo fazer parte até da grade, da estrutura, meio que assim, ó, como poder Uhum. melhorar o seu desempenho na escola. Não é só você ir lá para aula de manhã e dormir porque tá super confortável com um ar condicionado, um escurinho fantástico, você dormiu boa noite. É Sim. isso. Tipo assim, eu acho que seria muito mais útil se numa matéria como de ciências ou biologia, ao invés de ser cobrado tantas coisas que a gente não vai usar para nada na nossa vida, a gente estudasse, Polêmica. a gente estudasse mais sobre sistema nervoso, sobre, tipo, o corpo humano em si, para tentar entender um pouco mais do nosso funcionamento, né? Uhum. Fórmula de Bhaskara, pra quê, né? Pra quê, gente? Pra Ó, quê? não, tem uma coisa. É sério, eu juro, eu fiz 2 anos de engenharia civil. Eu não lembro ter usado fórmula de Bhaskara, mesmo dentro do curso de engenharia civil. Não É sei, uma tipo. coisa. Não, eu não sei se eu não usava ou se os cálculos já eram meio que automático. Porque a gente aprendeu outras fórmulas de resolver, que é mais fácil. Eu acho maravilhoso isso. Tipo assim, a escola sempre explica as coisas meio que pela metade. Tipo, existe uma fórmula mais fácil. É. Vamos ensinar o complicado, sabe? Pra pessoa ficar, ó, em choque. Não entendo porque a escola faz isso. Eu acho que é muito do processo de evolução da estrutura estudantil, assim, que precisa muito modificar, porque quando a gente pega e analisa a influência, por exemplo, ó, é uma certa criticazinha que eu vejo algumas discussões e congressos estão trazendo, muito Uhum. da importância da educação física dentro da escola. Porque se você não é educação física só botar a galera para jogar e tentar achar um atleta, não. É você fazer a pessoa ter prazer em praticar atividade física. Então, assim, o professor de educação física apresentar diferentes modalidades e incentivar a pessoa a gostar de fazer o exercício, tipo, gostar de se exercitar, tipo, pô, eu gosto de luta, não, eu gosto de jogar bola. E se tornar algo rotineiro, que a pessoa vai levar pro resto da vida e que vai trazer resultados para a saúde dela. Mas muitas vezes Sim. fica algo meio que assim, tipo, competiçãozinha e vou jogar e tem que ser os melhores da escola. E a pessoa, não gosto disso, não gosto de ficar desse negócio de ficar correndo aqui ao redor da quadra, então não vou vir mais. Isso acaba gerando um futuro pessoa sedentária, cheia de problemas físicos aí de saúde para cuidar depois. Essa pessoa fui eu por muito tempo, porque, tipo, eu fui totalmente sedentária por boa parte da minha vida. E, e eu lembro que tinha uma matéria por pouco tempo, acho que durou só uns Aham. 2 anos, depois tiraram da grade. Uma matéria que era de educação física, e a gente estudava, tipo, medidas da quadra, sabe? Tipo, Eu já tive essa matéria, que foi tipo assim, uma coisa de 2 meses, não sei porquê. E era o professor de português que dava. Eu não sei, mas tipo, tinha até num livro que vinha, acho que foi porque a escola trocou de livro e tinha essa disciplina lá no material, mas tinha tipo assim, a quadra de futsal tem tais medidas, e aí a rede é tipo, nossa, o gol tem tal tamanho, sabe? Tipo, a trave. Tem, sim, e era o professor de português que dava essa aula, e assim, ele deu um pouquinho e depois parou de dar, não avisou nem nada, e pronto. Eu não entendo, assim, o que estavam querendo passar com aquilo, mas eu acho que falaram no chat. o Matheus colocou. As escolas estão adicionando uma disciplina chamada de projeto de vida. Uhum. Se eu não me Olha, engano, eu já tinha até conversado, acho que o Matheus fazia estágio em uma escola em Aracaju, não lembro, aí tinha conversado, e ele tinha algum projeto sobre habilidades sociais, se eu não me engano. Quando eu fiz estágio em escola também, no Colégio Dinâmico em Aracaju, também tinha uma disciplina assim, que já tinha até um material, tipo, que o colégio comprava por fora e tinha toda uma preparação, para assim, trabalhavam questões sociais e questões tipo de sim. comunicação. Era meio que um espaço de discussão e trazia algumas coisas tipo da vida diária. Não sei se acaba sendo semelhante a esse projeto de vida, que acho que tem outro nome, mas que é bem interessante, foge do habitual. Mas assim, era uma disciplina, pelo menos lá no estágio, que se eu não me engano era 1 hora assim na semana, sabe? Não tinha prova, não tinha Sim. nada. Então era meio que um momento dos alunos relaxar. Eu até assisti alguma dessas aulas,
acompanhei algumas turmas, e aí eu vi, tipo assim, a galera trazia discussão, por exemplo, sobre questões raciais, e aí traziam essa pauta e a galera trazia os aspectos. Teve até um que eu achei interessante, que uma aluna, ela trouxe o fato, tipo, dela ser loira e, tipo, de olhos claros, o pessoal trazia um aspecto muito da patricinha, tipo, ela disse que não era desse jeito, ela era mais o pessoal gostava de estudar e, tipo, gostava de coisa mais nerd. Então, achei bem interessante essa perspectiva do que ela trazia também, do olhar dela. Claro, um ambiente ali com adolescentes tendo um espaço para conversa entre eles e tal, e, tipo assim, uma coisa mais aplicável do dia a dia. Também interessante. Não sei se você tem ouvido falar algo do tipo assim. Já, tipo, lá onde eu estudei, né, que foi no Amadeus, tipo, a gente tinha uma disciplina também que eu não lembro quantas vezes na semana ela era, mas, tipo, pelo menos uma tinha. E era, o nome era Escola da Inteligência, Uhum. que é um material desenvolvido por Augusto Cury. Ele tinha uma parceria lá com o colégio. Mas, E aí, eu tenho até hoje os livrinhos, porque eu acho que, tipo, são incríveis. Eu chorava, eu ria, nossa, eu abraçava as pessoas. Era uma dinâmica muito legal, que a gente ficava assim em círculo, e aí todo mundo podia contar um pouquinho sobre sua própria história. A gente lia um capítulo do livro que tinha uma história ensinando alguma coisa, tipo, gentileza, justamente, tipo, ser contra o racismo. Tinha várias coisas legais. uhum. Bem legal. Eu acho que é Uhum. bem nessa proposta. Ah, o Matheus complementou aqui. Tipo, dentro dessa disciplina, é dada, por exemplo, matéria sobre a educação financeira, sobre o processo de tomar decisão e outras habilidades. Acho que entra aquela questão de habilidades sociais. Então, que bom. Tipo, que as escolas têm evolução relacionada a isso. Eu só não sei se é algo obrigatório. Tipo, toda escola tem? Acho que não, viu? Não, acho que Eu acho que é uma não. coisa assim, por exemplo, pelo o seu caso que você trouxe e o que eu trouxe também, são escolas particulares na capital. Então, é um grupo assim. Acho que nem toda escola vai ter isso, mas que É parece algo bem verdade. interessante essa proposta. Sim. Ó, bora voltar a falar de sono. É, Eu, bora. eu tenho notado algumas coisas bem superficial, mas tipo assim, que seriam hábitos que você poderia adicionar na sua vida e para tentar melhorar seu sono. Não sei se você Uhum. tem notado algo do tipo também. Deixa eu ver. Uhum. Aham. Tá. Algumas coisas mais pontuais. Certo. Durante a noite, use tecnologia, tentar reduzir ao máximo. É Isso. um bom ponto importante. Qual seria o ideal? Umas 2 horas antes de dormir. Tentar o mínimo do mínimo, assim. Então, quer dormir 11? 9 você já tem que estar se desligando essa parte. Luz. Tentar se expor ao máximo de luz natural, principalmente no primeiro momento assim do dia. Acordou, não só para pegar vitamina D, mas também tipo, tentar ter esse Uhum. acesso à luz natural. Então, ficar de frente mais para a janela, no seu percurso que você pode ir até o trabalho, por exemplo, tentar esse contato com a luz, vai ser positivo. E à noite, o mínimo de luz artificial possível. Então, e se for usar luzes mais alaranjadas, que a gente consegue encontrar por aí. Hoje em dia, muitas luzes até. Até comprei um lustre ontem e ele muda de cor. Eu nem sabia, tipo, toda vez que eu ligo ele muda a cor. Aí tem uma delas é laranja. Então, pelo menos tem esse. Até para jantar, dá pra jantar com essa luz mais avermelhada aí, que é positivo e faz nosso Uhum. cérebro já ir descansando. Porque essa luz alaranjada está muito semelhante a um processo evolutivo legal, tanto do fato do sol estar se pondo, então o sol se põe aquela luz mais alaranjada, então existem até estudos que mostram que você tá nesse momento assim, ao ar livre, quando o sol está se pondo, é positivo para o seu sono também. Uhum. E também no processo da questão evolutiva da época das cavernas, né? Quando a gente identificava que o pessoal usava o... Nossa, qual é o nome agora? Gente, que acende no São João. Fogueira Aí teve que resgatar a memória de São de João. São João. As fogueiras, tipo, é uma luz mais alaranjada. Então, nosso cérebro evoluiu a partir disso, tá, gente? A gente teve esse processo evolutivo. Então, a luz alaranjada é o ideal à noite. Não é essa luz fluorescente. E isso sim influencia o Uhum. nosso sono, tá? Outros pontos é temperatura. Quanto mais friozinho, melhor. Claro, se você mora em um local muito frio, se alguém aqui é do Rio Grande do Sul, provavelmente usa aquecedor.
Então, mas também não usar, tipo, ao máximo para ficar algo muito quente, e sim ficar um clima legal. Por isso que, sei lá, quando eu, por exemplo, viajo, eu vejo também exemplo, esse é um bom exemplo, quando você viaja e, sei lá, tá num quarto com ar-condicionado. Não é o meu caso em casa. Então, mas quando você dorme muito mais tranquilozinho assim. Até ter uma noite mais parece que direta. Dorme bem. Eu, pelo menos, quando Uhum. viajo e tenho um ar-condicionado, eu consigo dormir bem melhor. Porque realmente fica um climinha bem aconchegante. Isso. O Matheus deu uma dica legal também. Por exemplo, no meu celular agora ele está alaranjado já aqui durante a live. Que 8 horas ele já tem essa programação. Então eu estou vendo tudo meio alaranjado aqui. Mas que é um bom uso também. Mas assim, não é ideal você também usar ele só como recurso. À noite, agora nesse horário, se eu não tivesse em live, eu teria já com a luz desligada e, por exemplo, com o notebook nessa luz alaranjada. Mas o ideal também é você não ficar até antes de dormir usando os aparelhos. Uhum. Ah, outro aspecto, exercício físico. Evitar café, né? Evitar álcool perto do horário de dormir. Estimulantes seria o ideal. Café, o bom mesmo assim, pelo menos você. Ele tem um tempo para ser metabolizado, eu acho que de 5 a 7 horas. Então, assim, de certa forma, não é ideal você tomar muito mais no fim da tarde. É bem tentador. Eu já tomei muito, principalmente quando eu tinha algo para estudar, assim e tal. E até hoje eu tenho algo para estudar, mas assim, eu Uhum. tomava bastante. Hoje, o que, que eu faço? Eu percebi que depois que eu comecei a tomar só pela manhã, eu gosto de um cafezinho de pela manhã pelo próprio gosto do café, né? Nem pela Sim. necessidade. Mas aí eu gosto de tomar pela manhã, me deixa mais ativo, mais disposto. Mas assim, no máximo, até por exemplo, umas 2 horas da tarde seria o ideal. Se não tomar Uhum. muito depois. Assim como energético também tem. Energético tem cafeína e tal. Porque o que Uhum. acontece? A cafeína, ela dificulta o. Nossa, esqueci. É relacionado à adenosina. A adenosina é como se fosse um elemento do nosso cérebro que ele funciona para dar energia. E à noite ele é lavado porque já foi utilizado e aí novas células acabam sendo geradas. E a cafeína ela acaba meio que travando esse processo, como se fosse um cadeadozinho. E aí dessa Uhum. forma não é o ideal você tomar o café à noite porque você impede e faz com que tipo essa energia fique te focar mais, etc. Então entra até um ponto da prática de exercício físico à noite. É um pouco discutível, mas o melhor é você provavelmente estar fazendo exercício. Então, algumas pessoas conseguem fazer à noite, assim, chega em casa e já dorme. Até com a rotina assim da noite, porque é o horário que tem. Então fazem essa rotina. Mas Regulou, né? Também aí uh-huh, acostumou. acaba meio que num horário um pouco ali. O ideal seria meio que um horário assim, tipo, de manhã à tarde. Mas é que realmente acaba difícil. Então, você fazendo exercício, já tá ok. Já tá, já é um ponto positivo. Exercício de madrugada, não vamos entrar nessa discussão agora. Acho que seria uma discussão para chamar algum especialista em educação física aí para discutir mais. Mas, falando de maneira geral, faça exercício já é suficiente. Ah, que exercício? Tem que ir numa academia? Não. Qualquer atividade física que vai te fazer se gastar um pouco mais de energia, tá legal. Então, vou fazer Uhum. um beach tênis, vou jogar vôlei, vou fazer uma arte marcial, sabe? Ou então vou fazer um funcional mesmo em casa aqui. Você assina algum programa online que você tem um exercício assim que você faz em 20 minutos. Hoje em dia até é bem vendido isso. Porque sim, você pode fazer um programa de 20 minutos em casa, com algumas atividadezinhas, tipo pular corda, fazer uns abdominais, uns flexões, e assim, Uhum. ok, sabe? Você já está se exercitando. Claro que você não vai alcançar super resultados no seu físico, mas que para a questão da saúde já é positivo. Uhum. Deixa eu ver o que é que eu anotei mais aqui. O estimulante você acabou comentando. Uhum. Teve o que mais? Teve algo também que você já falou antes, que é a questão de, por exemplo, não levar preocupação para a cama, né? Tipo, anotar as coisas antes para diminuir a ansiedade, as tarefas do dia seguinte. Isso é Isso. importante. É um bom ponto. Que aí tem a estratégia de você usar um caderninho. Não é a Uhum. agenda do celular, entendeu? Largue o celular longe de você. É um caderninho, tá? Para realmente você poder anotar ali. Você escreve. Então, nossa, fui deitar, no momento tá relaxando, lembra que tem tal coisa para fazer e você não anotou em um lugar. Você não deixou na sua agenda para amanhã. Então, você já anota ali para de manhã você pensar nesse problema. Não é o Uhum. horário de dormir, não é o horário de resolver essa questão. Deixa para amanhã.
Então amanhã você com mais calma, mais relaxado, você vai pegar e vai resolver isso e conseguir, por exemplo, botar alguma tarefa na sua rotina já planejada. Porque Uhum. outro ponto legal, eu nem tinha notado aqui, mas tenham rotina. Uhum. Organizem sua semana, pelo menos. Claro, uma organização diária pode ser positivo? Pode. Mas se você conseguir chegar no domingo, no sábado, numa sexta e já preparar sua rotina da próxima semana, com os principais aspectos. Ah, eu vou para o trabalho nesse horário, então como eu posso ir para academia? Beleza, eu vou para academia depois do trabalho. Então quer dizer que eu vou ter que levar a roupa da academia já no carro, ou então lá na mochila. Beleza, então você já vai levar. Ah, eu quero comer tal coisa. Você está, por Uhum. exemplo, com um plano de dieta. Você quer se alimentar bem? Tá. Você já se planeja. O que é que você vai comer nesses dias? Você já tem um plano de dieta? Beleza. Já deixa pronto os lanches, já leva na mochila, por exemplo, para não comer água na rua. E tudo isso vai influenciando o seu sono. Tanto a questão da prática de exercício, como, eu quero chegar e quero dormir 9 horas. O que é que você tem que fazer? Eu tenho que me planejar para tudo que eu tenho para resolver até pelo menos 7, 7 e meia. Para depois eu poder me desconectar. Então, é tudo uma questão de rotina. Quanto mais rotina você consegue, quanto mais planejamento você consegue fazer de sua rotina, acaba influenciando melhor nos seus hábitos saudáveis. Então, acho que é um aspecto Sim. legal para quem está precisando, querendo dormir melhor, se alimentar melhor, fazer exercício, adicionar no seu dia a dia. É, tem uma coisa também, tipo, experiência pessoal minha, que eu Manda aí. gostaria de compartilhar, que me ajudou bastante para eu me adaptar nesse horário de, tipo, dormir 9 horas e acordar 5h30, 9h30, por aí, que Aham. é a meditação. Tipo, às vezes eu Eu ia não tô comentar com agora. Às vezes eu não Era tô nem ótimo. com tanta paciência de meditar propriamente dito, entendeu? Eu só boto na minha televisão com Sleep Time, que é tipo assim, uma configuração que a TV vai desligar em 60 minutos, entendeu? Com musiquinha assim, tipo sons da natureza. Eu consigo dormir tranquilamente. É muito bom. Massa. Eu ia comentar isso agora. Dentro da proposta da rotina, você pode também ter um chamado rotina de relaxamento. Vamos colocar. Que depois o que você vai fazer nessas horas sem o telefone, tá? Esse é o ponto. Você pode fazer uma meditação. Você pode, por exemplo, ler um livro. Então, nossa, não tenho hábito de leitura. Bom momento para você ler. Então, você pega um Uhum. livro. O que é que eu faço? Eu sempre pego um livro que eu não tenho que pensar muito. Eu até tô meio que com problema nesse hábito, que eu nunca mais fiz isso, mas eu tinha feito antes e é bem positivo. É você pegar, não é pegar um livro super complexo de neurociência, que você tem que ficar lembrando de um monte de palavras, assim, tem várias siglas lá. Não. É você pegar um livro mais relax, por exemplo, uma fantasia, uma biografia, um romance, algo que você vai lendo e você vai fluindo. Às vezes, se a leitura está muito empolgante, talvez é legal você rever esse livro. Nossa, esse livro é muita ação, tal. Não, pega algo mais assim. Às vezes eu gosto até de falar, pega um livro até que é um pouco mais ruinzinho. Você tá querendo ler ele, mas não é tão bom assim, a história não é tão envolvente, é que você vai. E ele, muitas vezes você vai ficando com sono e você vai percebendo, pô, agora é o momento de eu fechar isso aqui e dormir. Você vai relaxando. Então, como você trouxe, tipo, botar uma musiquinha com sleep time, tá? Pra televisão desligar também, não ficar aquela luz no quarto. Ou então, Uhum. algumas pessoas usam um fonezinho. Acho, ter um pouco de Eu não cuidado gosto de para fone. não dormir com fone. Eu acho que pode prejudicar um pouco a parte da audição, machucar. Então, não é tão ideal, mas pelo menos colocar um sonzinho ou realmente fazer uma própria meditação. Existem uma diversidade de meditações. Depois eu até vou, acho que uma das lives eu vou tentar fazer sobre isso aí, trazer um convidado para falar de mindfulness, de respiração diafragmática, respiração É. central profunda. Tem uma variedade para todos os tipos e gostos aí. Então, mas é super legal para você ir se desligando. E aí soma tudo isso. Olha, se não melhorar seu sono, busque um médico ou um psicólogo especialista em sono, tá? Uhum. Porque talvez seja alguma questão Um mais distúrbio, né, do complexa. sono. É. Mas se você regula tudo isso, talvez sua dificuldade de sono não vai estar muito na sua rotina, vai estar relacionada a outras coisas. Mas olha, realmente a maioria da população vai estar, depois de mexer com esses hábitos aí, já vai ter uma melhora, Uhum. sabe? Você É, e também, não tipo, é aquele famoso, não se acha tão especial assim a ponto que você é um caso de estudo. Não, às vezes realmente você tem que tentar um pouco mais em colocar esses hábitos. Falei que eu te cortei, desculpa. nada que é isso.
Exatamente, tipo, essa questão, eu ia falar justamente sobre isso, de tipo, não sinta tão especial se você não consegue, porque não consegue ter uma boa noite de sono, porque eu vi um dado, eu posso até pegar depois pra dizer a fonte direitinho, mas não tenho agora, que é sobre, tipo, 45% da população mundial tem problema com sono, tipo, distúrbio de sono. Então, é uma coisa bastante comum. E se dá ao fato, inclusive, dos estímulos que a gente tem durante o dia, que a gente precisa de estímulos para, tipo, cansar mentalmente e fisicamente para poder dormir. Mas também tem aquela questão de que, tipo, o tempo, né? Se são estímulos perto do horário de dormir e tal, à noite, já não é muito legal. Uhum. Tem uma coisa legal que até o Andrei, que eu comentei que ele fala muito aprendizado, e nisso ele acaba falando do sono. E ele comenta, me cita aí um aspecto da vida que não é influenciado pelo sono. É uma pergunta que ele faz algumas vezes em algumas lives, tal, que ele faz. Cara, diga um aspecto, tipo, a nossa memória, sono é afetado. A minha Aprendizado. atenção, disposição, sabe? Tudo é afetado pelo sono. Uhum, Simples. E foi o que você trouxe lá do início da live aqui. É algo necessário da nossa evolução. Tipo, o sono faz parte da nossa vida. Por isso que um terço da uhum, nossa vida a gente passa dormindo. Em sim. resumo, é isso. Então, sono não é perda de tempo. Sono é algo essencial. E, ó, eu tava lembrando de um exemplo quando você tava conversando, que eu nem tinha pensado nele antes. Por exemplo, quando a gente pega atletas, como eu falo muito de esporte aqui, são pessoas que, além de ter uma rotina de exercícios bem estruturada, tipo, frequente, não tem, hoje eu não tô afim, não, eles têm que ir. Eles têm que ir treinar. Uhum, Eles também têm a questão da alimentação. Se ele quer alcançar bons resultados, ele vai ter que seguir aquela alimentação X durante meses e meses. Eu gosto até muito do exemplo dos bodybuilders. Pô, velho, o cara passa meses assim para conseguir chegar num corpo para uma competição. Então é muito tipo nossa. assim, fase cortando alimento, comendo arroz e frango e espinafre, sabe? E ervilha, sei lá. E tudo pesado, no mínimo assim. E outro ponto, o sono. Porque como eles treinam pesado, o cara passa 4 horas na academia. Acho que hoje em dia não passa mais isso, era uma coisa antiga. Hoje o pessoal tem treinos muito mais evoluídos aí. Mas tipo, eles passam umas 3 horas na academia treinando muito pesado e eles entendem que precisa dormir. Então, grandes atletas, tal, quando a gente vai analisar, sei lá, um Cristiano Ronaldo, por exemplo, eles têm muito regrado isso, da alimentação, do sono, porque fazem parte do que é preciso para alcançar o resultado. Sim, exato. Só que a gente pode adaptar isso para o dia a dia. Eu sempre gosto de pensar muito disso e eu trabalho muito isso aqui com a galera. É muito de o que a gente consegue aprender com atletas para alcançar resultados tipo olímpicos, a gente pode aplicar no nosso dia a dia para conseguir mais performance. Então, é muito Uhum. disso. Se você consegue ter uma certa rotina de atleta para a sua vida, na busca dos seus resultados como empresário, como estudante, você dá para mudar muita coisa e é muito sempre relacionado à rotina e disciplina. Uhum. Então, se você consegue. E rotina e disciplina é o quê? Rotina de sono, por exemplo. Uma rotina de sono saudável faz parte de você ter mais performance no seu dia a dia, de você ter mais atenção, conseguir aprender mais, estar mais disposto. Então, Sim. são aspectos bem legais para se pontuar, assim, que eu acabei associando. Eu achei muito legal esse ponto, porque dá para se adaptar para o nosso dia a dia. Uhum. Exatamente. É, é tipo, tirar do atleta essa questão que você falou de disciplina e rotina, eu acho algo super essencial. Mas também é claro que tipo, você não vai copiar, né, a rotina de ninguém, você Exato. vai ter a sua própria. Até porque, me diga se eu estiver errada, mas tipo assim, o atleta a gente vê muito como um exemplo de saúde. Mas na verdade a pessoa tá ali, tipo, levando o corpo ao limite, né? Então é você Uhum. saber datar também o que você vai pegar pra você e o que não vai pegar. Tipo, a gente leva como exemplo de saúde, mas esporte de alto rendimento não é saúde. Tá muito, muito longe disso. Que assim, como você Uhum, falou, leva o corpo ao limite. Ele tá fazendo aquilo ali para alcançar resultados que, tipo, é humanamente possível. Se a gente pegar aquele Usain Bolt, né? Pô, o cara corre a 40 km por hora, não é algo normal.
mas é algo que ele se preparou o corpo dele para isso. Tipo assim, ele tem um fator genético, mas não só isso, ele também teve um fator de treinamento muito avançado para aquilo ali. Pra ele conseguir alcançar esses resultados, tipo assim, de recorde. Então, Uhum, claro, não é saúde, mas que a gente consegue adaptar, como você falou. Não é você pegar 100% daquilo, é você criar a sua própria rotina. E uma coisa que eu acho legal dessa parte de criar rotina foi algo que eu não entendia muito de início, mas hoje em dia eu consigo melhorar. Eu tenho que entender muitas vezes as fases da minha vida. Nesse momento da minha vida, eu sei que está um pouco mais corrido, então eu talvez o que eu normalmente fazia, tenho que ter modificações. Eu tenho que entender, antes eu conseguia estudar 5 horas durante o dia. Hoje, talvez, por eu estar, tipo, por exemplo, com um estágio e tal, a pessoa pode, pô, só vou conseguir estudar 2, mas eu estou estudando. Então, eu estou mantendo o que eu quero fazer na minha rotina, estou conseguindo fazer o exercício, por exemplo, mas aí eu tenho que conseguir ponderar. Não, antes eu fazia exercício 7 vezes ao dia. Não, 7 vezes na semana, né? 7 vezes ao dia é osso. uhum, Mas assim, sei lá, não, eu ia pra academia e jogava vôlei, depois no outro dia eu fazia tipo luta e jogava vôlei, sabe? Duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser que sua rotina atual você não consiga conciliar tudo isso. Você vai ter que dar uma adaptada. Então, nossa, não estou conseguindo ir para academia mais 6 vezes na semana. Mas você consegue tipo 2? Você poderia ir 2? Posso. Pronto. Você conseguiria fazer alguma outra atividade menor, como sei lá, andar na esteira do condomínio, ou então tipo fazer passear com o algum cachorro, sabe? Tipo, alguma coisa assim. pronto, passear com o cachorro, perfeito. Pô, você conseguiria? Não, já faço um pouco disso, mas eu poderia alongar um pouco mais a minha passeada do cachorro, mais de 10 minutos, já ajudaria. Uhum, Ou então, um exemplo na de sono, que foi já vi legal. A pessoa, nossa, mas eu tenho um filho pequeno. Você não está numa fase que você vai conseguir ter um sono na noite todo direto. E ok, uhum, sabe? Mas quando chegar o momento de você conseguir adaptar, que vai chegar o momento que essa criança vai começar a dormir à noite um pouco mais longa, aí sim você vai uhum, voltar a regular. É muito você tentar entender o seu dia e também adaptar a sua rotina. Não é você pegar e seguir uhum. uma rotina X que te venderam, que às vezes dá para encontrar a blogueira que tem uma rotina X para ser super ter sucesso. Não, não é isso. Sim. É você realmente conseguir ir adaptando sua rotina. E muitas vezes você faz isso com o auxílio de um psicólogo também, para você ter uma Uhum. perspectiva a mais. Você não olhar só o micro e também perceber o macro de como está a sua vida nesse momento. Sim. A questão é justamente de você fazer aquilo que, tipo, é saudável e viável para você. Por exemplo, eu falar que eu acordo 5h30 da manhã, não tô iludindo ninguém que é por saúde, não, é por necessidade. Eu vou dormir 9 horas, 9h30, por saúde. Pela questão de que eu sei que, tipo, preciso ter pelo menos 7 horas de sono. Agora, o fato de acordar 5h30 é porque eu tenho necessidade, tipo. Eu já estava fazendo academia, tô há 5 meses fazendo academia. Eu decidi fazer 6 horas da manhã para ir com meu pai, porque era tipo o único momento assim do dia que a gente tinha para ficar junto e tal. Então, ok, deu para juntar o útil ao agradável. Uhum, É, Aí depois eu comecei a ter autoescola às 7 horas da manhã. E agora já já voltam as aulas que eu vou ter aula às 7 horas da manhã. Então acabou que eu vou me mantendo nessa rotina de 5h30 e, tipo, tá confortável, sabe? É uma uhum. necessidade, mas é algo viável pra mim, É algo que né? você já até se adaptou também, né? Uhum. A acordar. Você acorda naturalmente, assim, que meia? Ou Eu ainda. acordo sem despertador. Eu Uhum. boto assim só por precaução, sabe? Sim, sim. Mas eu acordo sempre antes de tocar. Legal. Às vezes eu tenho não sei por quê, eu acordava e eu automaticamente eu desligava o despertador, não sei como, e eu voltava a dormir. E muitas vezes aconteceu de eu não lembrar de desligar o despertador. Foi até aquilo que você comentou, assim, de a pessoa durante a noite, é normal ela acordar, até eu falei, tipo, de Uhum. 1 a 2 vezes, e até o, Uhum. o, o ideal mesmo é você nem lembrar que você acordou. Então acontecia Sim. comigo de eu acordar e desligar o despertador e não lembrar. É sério, eu não lembrava, mas estava lá, o despertador Automaticamente. estava ativo. Aí eu comecei a deixar o telefone mais longe. Porque se eu deixava do Sim, lado da amiga. cama, eu fazia assim, tuf. Então, tipo assim, eu deixei mais longe para realmente ter esse processo de levantar, pegar o telefone. O ideal que eu gostaria de fazer é deixar em outro cômodo, isso aqui incomodaria as outras pessoas. Mas aí É. seria tipo deixar em outro cômodo para eu ter o trabalho de ir até o lugar, ligar a luz, sabe? E tudo isso. Existe até uma Uhum. rotina para pessoas com dificuldade de acordar, que querem acordar mais cedo, que a pessoa, além de deixar o telefone longe, é não desligar o despertador na hora que levanta. Ela vai, tipo,
Se levanta, vai até vai beber água, liga algumas luzes e depois ela volta. E nisso ela já consegue ficar mais desperta. Então, eu nunca li nada sobre isso. Foi algo que eu fiz puramente instintivamente, né? Aham. Que foi isso, quando eu tava tentando me adaptar ao horário de sono, tipo, acordar, pra mim era muito difícil. Eu realmente acordava e saía me arrastando pela casa, não conseguia. E aí eu fiquei tipo, pô, o que é que eu posso fazer pra ajudar a melhorar nisso, né? Aí eu criei um hábito de, tipo, meu celular tocou o despertador, eu deixo um volume baixo pra meio que não incomodar outras pessoas, mas eu só desligo ele depois que eu levantar, lavar o rosto e escovar os dentes. Uhum. Ponto. Aí depois eu desligava ele. Mas aí, tipo, só o fato de lavar o rosto e escovar os dentes pra mim era tipo, corpo, acorde, tá na hora de Sim. acordar. E eu Acho acho que, que é muito. acho que o escovar os dentes também, tipo, acho que não tem como a pessoa ficar, voltar a dormir depois de escovar os dentes. Eu não sei nem se Parece. é saudável, na verdade, tipo, escovar os dentes assim que Aham, acordo, sei lá, mas eu fazia, me ajudava. Quer dizer, eu aham. faço. Tipo, é interessante a rotina. E muita gente propõe essa rotina mesmo assim pra acordar mais cedo. Então, se eu não me engano, tem uma estratégia assim, eu quero realmente mudar a minha questão dos horários. Então, eu vou começar a dormir para começar a acordar naturalmente. Você pode diminuir meio que meia hora por dia. Então, eu quero começar a Isso. acordar 5, mas eu tô acordando 7. Então, pega um dia e acorda 6:30. Aí pega outro dia e acorda 6. Aí pega outro dia e acorda 5:30, até você acordar 5. Mas claro, você vai acordar 5, você tem que lembrar também o horário que você está indo dormir, né? Você tem que estar indo dormir por pelo menos umas 10. 9:30 a Sim. 10, assim, nessa faixa. Mas claro, isso acaba sendo subjetivo e você vai encontrando a melhor faixa de tempo assim que você vai dormir, né? Nem todo mundo precisa dormir 7, nem todo mundo precisa dormir 9, por exemplo. Você vai encontrando o ideal ali, o que é natural para você. E manter o Uhum. despertador para não se atrasar para nenhum compromisso, né? Um ponto importante. Aham. Essa questão que você falou é muito interessante, de, tipo, sempre diminuir meia hora, né? Tipo, acordar um pouco mais cedo e tal. Eu já acredito se quiser. Eu já consegui fazer o inverso. Eu já consegui, tipo, ao invés de acordar meia hora mais cedo, acordar meia hora Entendi. mais tarde, até virar, tipo, o dia. Tipo assim, sei lá, eu tava indo dormir de madrugada, 6 horas da manhã. Aham. Aí eu começava a dormir, 6 horas da manhã. Depois, 7. Pra eu deixar meu corpo mais cansado até que eu conseguir regular meu horário, tipo, dormir 7 horas da noite. 8. Mas isso aí é insano, não faça. É tipo, vou ficar acordado o máximo possível para ver o que o meu corpo aguenta. Só que eu Você tava de sabia que, férias. você sabia que tipo, tem uns experimentos que a pessoa morre, né? Se ela ficar sem O dormir. quê? Se eu não, Não. se eu não me, é assim, se eu não me engano, não, na verdade, tipo, se ao mesmo tempo que você demora para morrer por não se alimentar, é o mesmo tempo que você demora para morrer se você sem dormir. Então, Hum, tem uma faixa de tempo, não sei se chega a 40 horas, algo assim. Se você passa sem dormir, aí você morre. Não, acho que não é 40 horas, sim. acho que é mais ainda do que isso. É um pouco mais. Não sei se chega a ser 5 dias, algo assim. Mas aí você morre. Seu corpo ele Hum, começa a vegetar, tipo assim, vai, na verdade, um pouco antes disso, vai começar já a várias funções ficarem meio grog, você começar a ficar meio esquisito e você vai forçando. Esse experimento foi feito mais no sentido de usando meio que medicamentos, estimulantes, para a pessoa ficar desperta. Então, como café, por exemplo, ou como outros medicamentos, porque a pessoa sozinha não conseguia. Chega um momento que ela cai, sim. desmaiada, e pode vir a morrer, porque da falência dos órgãos também, que eles têm esse processo de É, descansar. de recuperação também celular, né? Aham. Mas aí a Tipo, faixa de tempo é a mesma de ficar sem alimento. uhum. Esse negócio que eu falei de, tipo, inverter, eu não ficava sem dormir. Era basicamente assim, tem 24 horas. Independente se for, tipo assim, de 6 horas da manhã de um dia até 6 horas da manhã do outro, é 24 horas, de qualquer forma. Independente de ser só uma terça-feira ou início da terça, início da quarta. É 24 Aham. horas. E aí eu sabia que eu precisava ficar acordada 17 horas e dormir 7 horas, que aí ia fechar esse ciclo de 24. Então, eu ficava acordada durante 17 horas
até tipo 6 horas da manhã do outro dia. Fechou 17, eu ia dormir. Aí eu dormia mais 7 horas. Aí quando eu acordava, eu ficava mais 17 horas. E aí no outro dia, tipo, ao invés de eu ir dormir 6, acabava rodando e eu ia dormir 7. E E aí assim, depois eu ia dormir 8 até chegar à noite. vamos discutir um pouco sobre os problemas dessa prática. Além de você, toda noite, você está desregulando o seu relógio. Primeiro, Sim, você tem quantos anos? Você não era para você dormir 7 horas, era para você dormir mais do que 7 horas, tá? é verdade. Começa Não, eu daí. não tem muito tempo isso, pô. Acho que tem, sei lá, uns 6 anos atrás. Tenho 19. É. Então, assim, 12, isso. Não, eu era pra, tinha uns 13, eu tinha 14 anos, ah, não tem você tanto devia tempo estar assim. dormindo umas 10 horas. Você devia estar dormindo umas 10, já estava dormindo 7. E ainda toda É, noite você desregulava mais ainda o seu relógio. Não foi uma fase que você era meio um zumbi, né? Nessa fase. eu acho que é por isso que eu consigo dormir 18 horas hoje. É desenvolver o superpoder. Ou uma super patologia. É, isso. Mas hoje tá tudo Beleza. reguladinho. Que bom, né? Se tivesse mantendo essa Ou rotina, ia não ser tem bem nem. difícil de estar. Não, de estar aqui hoje fazendo uma live, né, sobre assuntos inteligentes, porque a memória não ia estar muito boa, não. Complicada. Ó, não teve mais perguntas. A gente já tem. Eita, 1 hora e 50 de live. Acho que é isso, viu? Caraca, realmente. É, 9h30 Então, fecha 2 horas de live. Rendeu, viu? rendeu. Acho que foi a maior. A maior que eu tive até agora foi 1 hora e 20. Então a gente rendeu meia hora mais ainda. Parabéns, Caraca, você é eu gosto detentora de do bater recorde. recorde. Aí quando bater o recorde novamente, aí você vem não pra rebater, entendeu? Fechou. É isso mesmo. Aí faz um de Olha, três. eu já consegui fazer live na Twitch durante 12 horas seguidas. Ó, um dia, até você tinha comentado isso já antes, eu fiquei meio surpreso. Aí eu pensei, pô, é um tipo de coisa que eu organizaria. Um dia eu vou pegar, vou organizar um evento, tá? Hum. Que vai ser só tipo, vai ser o evento do SagaCast aqui. Vou fazer na Twitch, convidar 12 pessoas e bater papo com 12 pessoas direto, assim. Pô, É isso, pô, se trata disso. É 12 horas pra mudar a sua vida. Eu já vi até o nome, tá vendo? olha isso. Diga aí. Nossa, muito bom. E tipo, o legal da Twitch, né, do site vizinho aí, enfim, Não é cai não. que o pessoal, sei lá, o pessoal no chat, eles interagem muito. Mesmo que não saibam do assunto, eu já percebi isso. Eles tentam, eles, sabe, Aham. demonstram apoio dessa forma, perguntando. Então, acho que você ia gostar de fazer SagaCast por lá também. É, depois eu vou tentar alinhar isso com a parte do notebook, como eu conseguiria fazer. Eu vejo É, que, na verdade, tem uma questão. Nossa, tem gente que tá aqui ainda. Ô, gente, a gente já tá batendo papo bem aleatório aqui, tá? Mas é isso. eu fiquei sabendo que tem algumas pessoas que elas fazem uma live no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo. Tipo assim, faz pro YouTube, por exemplo, que dá pra fazer as lives, e aí bota tipo o Sim. telefone do Instagram. E só que assim, eles colocam mais convidando a pessoa pro YouTube, né? Porque o YouTube tem até um retorno financeiro e tal. E o que acontece? O Instagram acaba danificando um pouco o algoritmo. Eu fiquei sabendo porque você meio que puxa a pessoa pra sair do Instagram. Ela tá tipo assistindo sua Não, live e ela sai. E como ela tá saindo, consumindo conteúdo seu, aí acaba travando um pouco. barrando, né? Achei meio Uhum. pesado. Mas eu acho legal essa proposta da Twitch. Eu vou ver depois. Depois você me dá umas dicas aí pra ver como é que Eu faz. tô mexendo em tudo, assim, na Twitch. E, tipo, é, é porque na Twitch, basicamente, igual ao YouTube, você precisa de uma outra plataforma para poder transmitir. A Uhum. Twitch você usa o OBS, que é um pouco complexo, mas você consegue pegar. E o YouTube você precisa do, acho que é StreamYard. Já viu esse? Sim, sim. Não. Normalmente em evento o pessoal usa. Eu já até usei uma vez em um evento, só que ele funciona de graça 12 horas só, durante o mês. Aham. Tipo, acho que o pessoal É. faz o stream, eles usam. Eles compram o premium e tal pra usar.
Mas é bom. Depois eu vejo contigo pra gente querer fazer um teste. É porque assim, eu gosto do Instagram muito pelo fato do pessoal que a gente conhece tá vendo entrar. Tem esse acesso. Então, tipo, pô, entra aqui, sei lá, uma prima sua que abriu o Instagram e tava lá, tipo, seu rostinho. Então vem gente do seu lado e também, tipo, vem gente do meu que acaba te conhecendo também e acaba tendo essa troca, esse fluxo, assim. Eu acho bem legal. Sim, E aí, como, tipo, na Twitch, normalmente tem que mandar um link pra pessoa querer topar pelos stories e, tipo, ir lá ver, por exemplo, na divulgação. Então, não sei como funcionaria. Mas eu acho legal para conhecer um público diferente. Porque entra muita gente aleatória, né? Assim, eles colocam lá, né, a função e aparece lá os papos. uhum, Massa. exatamente. Depois eu vou testar. É. Qualquer coisa eu boto na rotina de fazer uns. Mas, pô, eu pensei mesmo, tipo, fazer um rolê desse de 12 horas. Não sei se eu aguentaria 12 horas conversando, não. Acho que dá, né? É, acho que dá, principalmente se você juntar, tipo, ao invés de ser só você e a pessoa, pegar mais uma pessoa. E aí, se você ficar muito cansado, você fica mais calado, mas fica ali, tipo, mediando, sabe? Aham. Acho que Tá bom. dá, sim. Tá. Qualquer coisa eu te convido. A gente media os papos. Passa, Beleza. organiza lá pra junho, assim. E aí convida, tipo, 12 pessoas, assim, top, pra conversar de saúde, neurociência, essas coisas tudo aí, braba. E a Dá gente pra fazer. dá. Vou anotar, viu? É sério, Mas é promessa é não dívida. tá, né? Vai dar Então, certo. para as duas pessoas que estão aqui, fiquem sabendo que tem três. Tem quatro. Pra mim tá parecendo Não, quatro. é porque conta você. Ah, ah, tá. Aí, em junho vai ter um super evento, tá? Mude sua Informação vida em totalmente exclusiva aqui. informação exclusiva. Porque ninguém chega nessa fase. Ó, Tamires, deu 1h55. Acho que o recorde já é seu. Acho que a gente pode ir finalizando aqui. Pode, pode. Aí você me tira e vai finalizar com a galera, ou eu saio daqui, como é? Não, é só sair mesmo, mas eu também vou tirar aqui, ele corta, beleza? Então, é Beleza. isso, pessoal. Muito obrigado, Tamires, por ter aceitado. O papo foi muito massa. A gente conversou sobre bastante coisa e principalmente sobre como melhorar o sono e toda a história do sono. Vou até fazer uns cortes depois aí, porque ficou muito legal. E para todo mundo que está até aqui, chegou até esse momento, e para vocês que assistiram aí durante o processo, muito obrigado também por ter escutado aí. Espero que tenha contribuído com alguma coisa por vocês hoje. E é isso. Valeu. Tchau, É tchau. isso. E até a próxima.